Fala, Ô, meu meu amigo, amigo. Como é que tá? que bom. Bom que tá boa a internet, porque essa hora sempre dá Dá uma travada, uma né, cara? congestionada, dá uma travada, fica meio louco, mas beleza, Exato. bicho. Bom que você tá aqui. Pô, show, cara. Pô, obrigado pelo convite, hein, meu queridão. Pô, pra mim é um prazer estar falando com você, né? Não, cara, eu que agradeço desde o momento que eu te convidei pro livro, que você já aceitou na hora, mandou um vídeo super legal. Eu fiquei. Até porque a gente não se conhecia, né, Rogério? A gente assim, já É, tinha se trombado, dado a mão e tal, mas nunca tinha batido papo muito, né? se Acho que sentar foi para depois do conversar, convite. foi depois do convite, É, realmente a gente teve mais contato, né? Acho que a gente teve ó, uma ou outra vez que a gente teve contato, se é, encontramos, né? Mas mas mais apresentando, mais, sim, né, papo curto. exatamente. E, cara, fiquei bem feliz com o seu aceite, porque o projeto, eu vou até, só vou pegar aqui, vou fazer o seguinte, eu acho bem legal sempre a gente colocar o tema, né? Boa, Às vezes boa. eu entro na live e não sei do que o cara tá falando, né? Então eu vou pôr o desafio de empreender, que é Já muito. separei aqui para falar com você, meu amigo. Opa! Meu Aí sim, amigo! Tintim. Tintim, é isso daí. Que bom que isso, pessoal, tá. A gente toma de tudo, viu? Vinho é o preferido, mas também não tem vai shot do que tiver. O que vier, Outro dia eu devo, estava né? aqui. Que vier, eu vou por aqui. Desafio Para de fixar no comentário. empreender. Legal. É, vou fixar aqui, de empreender. Porque você é um cara que realmente trilhou esse caminho, né, do empreendedorismo, não só da parte técnica, né? Você tem uma clínica que é uma empresa, né? Exato. E você sabe muito bem como empreender. Eu brinco, eu chamo de loja, para não ficar assim, consultório ou clínica. Clínica de quantos consultórios? Então eu aprendi a chamar de loja de prestação de serviço odontológico. Né? Boa. Aí, cada um tem um tipo de loja, mas no É, final o que nós temos é isso, é uma loja, né, de prestação de serviço, de soluções em odontologia. sim. E, Boa. e você não começou bem da loja, não, né? Você começou a suar desde moleque, né, cara? É que, na verdade, tem muita gente que enxerga a gente de uma outra forma, sabe, Lenzi? Muita gente, quando eu conto. Cara, nessa quarentena, cara, a gente teve, sei lá quantas lives, cara, eu fiz. Fala bem a Não, verdade, eu perdi o Eu número até aí. falo pra galera que tá entrando, se às vezes você tem que jantar, eu falei, cara, nem ligo pra audiência, isso aqui é um registro, vai pra página do YouTube chamado Lenzi Consultoria, todas as lives editadas, eu adoro a pessoa me mandando foto tô assistindo na minha TV, coloca na TV e vê Na, depois, porque aqui eu não quero ter tempo, não quero terminar, não, mais de 20 minutos a gente corta, as pessoas saem da live, saiu, depois você vê o resto. exatamente. Quem ainda perdeu, quem saiu daí, né? Fica aí, Mas, cara, vamos lá. dentro dessas várias lives que eu fiz, teve uma muito interessante que eu fiz com o Giovanni Chiosi, que é um menino lá de Porto Alegre, que ele tem um site, chama-se Odontografia, e ele falou assim, cara, eu queria que você falasse, Rogério, de alguma Pô, coisa que legal, não... eu gostei do nome, não conhecia, odontografia. Odontografia. E um menino super do bem, né? E daí ele falou assim, cara, qual é o desafio nosso de estar em casa, naquela época que todo mundo estava em casa e tal. Pô, e ele falou, Marcondes, eu percebo que você entretém, cara, os teus filhos, cara, cozinhando junto. Eu tenho uma interação muito grande com eles, né? E daí a gente, cara, começou a tocar uma ideia. Ele falou, pô, mas da onde, cara? Como é que você chegou onde você chegou? E daí eu contei a história para ele. Da onde eu saí, quem eu era, né? Para o que a gente veio conquistando na vida, Construindo, construindo. construindo, construindo. E muita gente, cara, não tem ideia, na verdade. Muita gente acha, não, Marcos, pô, você é filho de dentista rico, ou de. Não, e muito pelo contrário, né, cara? Eu sempre falo, eu fiz a minha faculdade, cara, sendo executivo de fronteira. Né? Eu ia para o Paraguai comprar moeda, montar computador, cara. Pô, meu pai tinha uma livraria. Era CEO de uma importadora. Exato.
Era isso que você era. ações de uma importadora. Né? E, cara, e a verdade é essa, cara. Eu vendia, na faculdade, eu vendia xerox dos livros principais lá, citologia, cara, para pagar a faculdade. Eu vendia kit de escova de dente. E assim, sabe, só que a galera olha ao contrário, pô, mas é o Marcondes de hoje. Não, e aí antes de faculdade, né, que daí eu vi que você colocou, pô, no McDonald's. Cara, o meu primeiro emprego, na verdade, não foi nem no McDonald's, cara. O meu primeiro emprego foi no antigo Banco Bamerindos. Lembra do Bamerindos que tinha antigamente? Sei. Não foi você o culpado, né? Não foi você o culpado. Mas eu chamava na época de courrier. Lembra que courrier? Courrier, sim. Que é hoje em dia office boy. E dali eu saí para ser chapeiro no McDonald's, cara. Putz, e que experiência, meu amigo. E assim, eu sempre fui muito vendedor. Minha vida foi sempre venda. Não, e de uma época que o Mac até chegou, naquela época chegou assim no processo altamente tecnicista, tinha que seguir, né? Você tinha uma hoje até você olha mais dentro assim, do McDonald's, já tem uma certa leveza. Tá meio zoado, mas assim, até no Fome do Poder, o filme, você vê que o cara, né? Outra aliás, é um sacana, o cara dono do Mac, né? Pegou a ideia do outro, né? Baita no sacana. Mas todo o processo que eles têm, né? Toda essa ideia. Isso foi legal, você já e eu veio sempre fui dali? muito vendedor, sabe, Lenzi? Quando eu trabalhava com o pai, o meu pai tinha uma editora de livros, na verdade, ele era vendedor de livros odontológicos e medicina, né? Então ele tinha essa amplitude e eu viajava muito vendendo livro. Então eu pegava final de semana, às vezes, ou quando eu não estava dando uma de executivo de fronteira, eu estava vendendo livro, né? Pô, Adorei esse executivo de fronteira. O marketing é ótimo para isso, né? Sempre tem uma palavra bonita. Eu lembro quando o quintal de casa era quintal, agora virou espaço gourmet, a churrasqueira fez assim de preço. O marketing é ótimo para. Já vira o preço e põe um zero a mais ali. É bem assim, meu. Executivo de fronteira. E, cara, então, tudo isso me fez, cara, eu quando me formei em 97. Eu me recordo que eu me formei no acho que foi dia 17 de julho. Cara, no dia 20... Você formou onde? Eu me formei na PUC Paraná. Na PUC Paraná. E, cara, eu não tinha saído. Eu falei assim, cara, diferente de colegas meus na faculdade, que tinham condições financeiras, eu não tinha condição financeira nenhuma de abrir um consultório. Então eu fui trabalhar, cara, hoje a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Leslie? Você falou, pô, eu já tive isso. Cara, eu já trabalhei em tudo que você pensar também. Entende? Eu me recordo do dia que eu saí da faculdade, eu batia na mesa e falava assim, ó, eu nunca mais vou fazer endodontia nem pediatria na minha vida. Eu nunca mais quero fazer. Primeira coisa cara, o primeiro emprego que me apareceu, cara, ser endodontista. Puta que pariu. O segundo, ser pediatra. Eu vou te falar. Eu saí da Unicamp e, cara, assim, o cara me chamou para trabalhar numa clínica e eu falei, eu não tenho dinheiro para comprar o consultório lá. Era tipo um condomínio, né? Daí ele falou assim, não, você vai lá, não sei o que tal, e tem convênio, era um neodonto. Eu falei, cara, mas eu não sou cooperado. Ele falou, não, meu tio coloca você para dentro aqui. Tal. Eu fui. Daí eu falei, ele falou, o que você gosta de fazer? Eu falei, então, eu gosto de prótese, né? Eu quero me especializar em prótese. Ele falou, não, prótese você não vai fazer. Prótese já tem a doutora tal, não sei o que. Eu gosto de e pediatria, eu gostava. Eu falei, eu gosto de pediatria também, é louco, né? Mas eu gosto, sempre me dei bem com pediatria, gosto de criança. Eu falei, não, tem 2 pediatras lá. Eu falei, você vai fazer cirurgia. Ele decidiu por mim. Cirurgia não tem ninguém, você vai fazer cirurgia. Cara, e no outro dia eu voltei para Piracicaba e fui meio ficar um pouco com os professores, que eu não tinha grana para pagar. E eles me deixavam meio que dar umas dicas a mais, né? Porque vinha de tudo. E eu, porra. Né? O que viesse, você tinha que encarar. Você escolhia o canal que você ia entrar. Imagina, mas a gente saía. Eu saí muito bem informado. Isso eu posso falar, viu, Rogério? Eu sou muito grato à Unicamp. Na época, sou muito bem informado.
Você veja Não só. tinha muito medo. Não sei se eu era tão, se eu era tão consumidor, mas acho que não. A gente conversou isso com o Jolie é da minha turma. A gente saiu bem informado. Não, mas eu me recordo da minha formação também. Eu saí, cara, encarando o que viesse, cara. Meu, dinossauro. Planejar, principalmente. Você sabia planejar. Exato. Sabia planejar. Agora, você veja só, minha esposa, na verdade, trabalha comigo há muitos anos, só que ela não é dentista, né? E de uma hora para outra ela resolveu fazer faculdade. Um dia ela chegou para mim e falou assim: eu fiz vestibular e passei, vou fazer odontologia. Falei, pô, mas odontologia, cara, tá doida? Né? Tá com 37 anos, cara, começou a odontologia com 37 anos. 37 vai fazer odonto. Vai fazer odontologia, cara. Ó, um monte que concordou que também foi a mesma coisa. Ó, o Hugo aí falando, também aconteceu comigo. A gente não escolheu, né, Hugo? Escolheram pra gente que a gente ia ser. E, cara, e aí, sabe, de vez em quando, agora nessa quarentena, ela tá tendo aquelas aulas EAD e tal, e eu paro para ver a qualidade de ensino atual. Cara, e sabe que, às vezes, assim, eu fico decepcionado, cara. Lenzi, só em Curitiba tem 11 universidades, cara, de odontologia, cara. Eu sou da época onde tinha 2. Era Federal e PUC, depois abriu a Tuiuti. Entende? Então, sabe, eu acho que o ensino em si diminuiu, né? A qualidade do ensino diminuiu muito e se massificou, na verdade, uma profissão onde você só pode ser uma coisa. Dentista. Você conseguiu ser agora consultor, né? Que você mas é na verdade, né? Cara, e eu circulei em tudo que é lugar da odontologia, viu? Como fazendo. Isso é muito bom para mim como consultor, porque eu fui dentista de consultório particular e convênio, trabalhei numa clínica que começou com a classe A, tive clínicas classe C, fui dono de plano de saúde. Então, quando eu falo até a história, eu falo, gente, eu não... O meu empreendedorismo, que eu falo de empreender, não está ligado só a livro. Eu sei o sofrimento de empreender. Eu sei o sofrimento do custo fixo que você tem que pagar no mês seguinte ali, que você não vai ter. Nossa, acabei de sair de uma rodada que foi péssimo para mim. O tempo que eu fiquei fora da consultoria foi péssimo. Fui me empreender Quanto maior você quer a virada, maior eu tombo. E eu falo isso, viu, Rogério? A pessoa fala, nossa, meu consultorinho tá parado. Eu falei, seu consultorinho tem custo fixo de quanto? Se o Rogério parar, exatamente, quanto você paga por mês na sua clínica? Não. O tombo para os caras maiores, que tem uma clínica mais robusta, vamos dizer assim, é muito pior. É muito pior. Quer dizer, você tem que manter uma máquina funcionando que é meio um barquinho meio pesado. Mas sabe, né? Olha que engraçado. Eu fiquei 13 anos num local, eu fiz minha vida, na verdade, num local que tinha 60 metros quadrados, sabe? Ele tinha... Curitiba. Curitiba, pequenininho. Você nasceu em Curitiba? Eu sou de Curitiba, aham. Mas você é simpático, cara. Desculpa, galera, eu adoro Curitiba, mas o curitibano ele é meio assim, para tirar uma risada dele, você tem que fazer, a piada tem que ser boa. Não é, velho? Eu não sei o que acontece. Eu não sei se fica muito cinza isso, tem muito fog. Aqui em Curitiba a gente não tem problema de distanciamento social, porque a gente sempre viveu distanciado, entendeu? A 1 metro de distância já estava acostumado. Eu tiro só tudo os Curitiba. Eu falo, cara, para tirar uma risada tem que ser bom, velho. Eu ia para Curitiba fui muito aí com a Derata e tal, e outros clientes, Adriana Costa Curta, fiz muita consultoria, e curso eu brincava assim que a gente ia na padaria para comprar um negócio, você dava aquela tiradinha de sarro com a menina e tal, não tinha risada. Não tem. Se você falar bom dia, o perigo é levar uma por detrás. Bom dia por quê? Né? Só se for pra você. Dá conta, desculpa. Não, Curitibanos, desculpa, eu adoro Curitiba, adoro. Não tem, é uma noite, uma delícia, uma cidade linda, adoro. E aí, cara, eu fiz minha vida nesse local pequenininho. É ali que eu ganhei dinheiro, cara, eu tinha um custo fixo muito pequeno, né? Mas aí tem essa necessidade que a gente vai tendo, né? Pô, eu preciso ter uma clínica legal, eu preciso ter uma clínica grande, eu preciso pai e tal. E aí, isso foi final de 2009, aí a gente abriu a Dental Aesthetic Center, né? Que é uma clínica bem maior, onde tem os custos fixos
absurdamente maiores. E eu sempre comento isso. Um amigo meu falou, pô, agora eu tô montando uma clínica show, Rogério, e tal, assim, assim, assado. Falei, cara, escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. Escuta. Você vai olhar um dia e falar assim, putz, eu era feliz e não sabia. Né? Porque, cara, com uma clínica grande, você tem que ter mais funcionários, você tem que ter... Pô, cara, eu cheguei a ter tudo mais. Eu cheguei a ter tudo dentro da minha clínica, né? Então, você deu uma reduzida nessas coisas, Rogério? Você foi vendo... irmãozão aí, Tony. Meu querido Tony Carrião. Falamos mal de você. Aliás, hoje, gente, hoje já viu... uma coisa, falamos muito mal de você. Aliás, tá gordo, nessa quarentena, engordou, não corre mais, não faz mais nada, só fica sentado na maquininha dele. Eu sempre falo, só rendendo leite. Falei se não tem algum laser para cabelo, falei se tem algum laser que dá uma... Porra, Tony, inventa uns negócios mais bonitos. Para deixar a gente melhor. O Tony, a gente estava falando antes, né, cara? O Tony é um cara, é impressionante a capacidade visual dele. Eu falo assim, ele tem uma visão ampla, né? Uma visão ampla. Ele tem uma amplitude de visão. Não é? Eu tenho um codinome. Para mim, o Tony é o Midas da odontologia. Sabe? Ele tem essa de uma maneira e muito humano. Ele faz isso. O Tony é o exemplo do cara. Labora para crescer cabelinho da grana, então. Isso daí, eu comprei esse pouquinho que tem aqui. Já era para estar careca, viu, Rogério? Eu comprei. Que ele fala, seu cabelo, que nem silicone, é meu, paguei. O Tony, ele tem essa capacidade de fazer negócio de maneira humana, que a gente tem, né, na questão de negócio, aquela frase que eu odeio, negócios são negócios, como se fosse permitido qualquer sacanagem no meio dos negócios, né? Tipo, não, negócio é negócio, tipo, eu posso te enganar, eu posso te falar uma coisinha errada porque não tem problema, quer dizer, é quase uma permissividade da antiética, né? De você poder ser antiético. Negócio é negócio. O Tony não é assim. O Tony é um cara que ele tem um prazer ele tem uma prestação de serviço, ele sempre trabalhou com produto, mas a prestação de serviço do Tony é muito melhor que o produto dele. Você compra ele, né? Você não compra o produto. Você compra ele. O Tony tem essa como que é o nome? É uma virtude. O Tony tem uma virtude. Uma virtude, uma habilidade, né? Uma coisa assim legal mesmo. E eu sempre falo uma coisa. Não estamos puxando o saco, não. A gente estava falando isso agora um pouquinho que eu liguei para o Rogério. Eu gosto, tem um ditado que fala assim, né? Boi branco anda com boi branco, não anda com boi preto. Né? Então, assim, o Tony, você pode ver a relação de amigos dele, com quem ele se dá bem. Sim. Né? Então, assim, por isso que é um cara que eu considero muito, Lenz. E foi muito bom saber que você é muito amigo dele também, por causa disso. E o Tony é muito engraçado. Foi a última, quem não viu a live com o Tony, tá lá no Lenz Consultoria, vê lá, um cara que tem uma cabeça que vai abrir sua cabeça, dentista, vai te levar para outros pensamentos, essa é interessante, o meu interesse aqui na Lumens, né? Iluminar, a gente sair da caixinha, né, Rogério? Sair daquele negocinho verdadeiramente, não é só essa chavão de sair da caixinha, mas sair mesmo. Não é sair, dar uma olhadinha para fora e voltar. É pular da caixinha, sair mesmo. Vamos até continuando, mas a gente não esquecer a pergunta da Poliana, viu, Poliana? Já vi aqui a sua pergunta. Para quem não tem consultório e quer empreender, qual o tamanho ideal de uma clínica e qual o caminho? Eu acho que é exatamente o que o Rogério estava começando a falar do amigo, né? Que foi montar e falou, cara, isso aqui... Assim, você não pode ser menor que o teu sonho nunca, né? Agora, você tem que entender que esse sonho vai ter dinheiro. Você vai ter que aportar não só dinheiro, mas como tudo junto. Você não aporta só. É investimento de tudo. É investimento de tempo. Exato. Você abdica de algumas coisas. Eu acho que eu vou responder para a Poliana da seguinte maneira, Poliana, como eu sempre falo. Quando você decide pela odontologia, você escolheu ser dentista, né, Rogério? Você escolheu ser dentista. Então aí você se formou ser dentista. O que é o dentista? Dentista é um cara técnico, com uma formação em grau superior, que soluciona um problema dentro do rol de atividades dele. Ser dentista. Aí você pega e fala assim, eu vou montar meu consultório. Nesse dia, não interessa o tamanho, nesse dia você decidiu ser empresário. Exato. Não tenho CNPJ. Não interessa. Não interessa. Você é empresário. Esse é o problema
Poliana, que as pessoas têm, que depois vem a palavra empreendedorismo. Para ser empresário, você precisaria ter passado por um pensamento empreendedor. Exatamente. Exato. Você pula essa etapa do pensamento empreendedor, que é o que é o empreendedor? É aquele que tem uma visão de um modelo diferente ou propositivo para a sociedade de se fazer uma coisa que já existe ou não existe. Se não existe, melhor ainda. Você é uma grande startup. Agora, se já existe, você vai ter que falar, cara, mas por que, que o cara vai lá? Essa pergunta você tem que se fazer. Por que, que o cara vai lá e não vem aqui? Por que ele vai me escolher? Né? Por que, que ele vai me escolher? Esse é o pensamento empreendedor. Que daí caminha por uma série de coisas, não vamos entrar nisso agora. Aí você virou empresário. Então você pulou esse empreendedor. Quando você virou empresário, por que você virou? Você pôs dinheiro. E esse dinheiro vai ter que voltar. E vai ter que circular um dinheiro. Esse dinheiro vai ter que pagar o dentista. Esse dinheiro vai ter que dar lucro para o empresário para pagar o que ele investiu. E para fazer tudo isso acontecer, tem o quarto personagem, chama-se gestor. Então eu falo para o dentista, cara, você tem 4 personagens em uma pessoa só. Você vai ter que ser... Então, quando você fala assim, mas quantas vezes eu fiz consultoria, Rogério, que eu convenci a pessoa a fechar. Sim, mas, cara... A pessoa me agradece até hoje. Ela fala assim, cara, eu só quero ser dentista. Eu falei, bicho, vai trabalhar com o Rogério Marcondes, que já tem um puta negócio legal, gruda lá. Sabe, você é bom dentista? Sou bom, a ponto de ter valor para trabalhar numa clínica empresa? Então vai lá. Então, vendo o teu serviço. Você não precisa. Outro cara tirar, mas ele tá pagando 40%. 40% livre? Porra, velho, sem dor de cabeça. Isso é muito. A minha planilha, eu falo... Livre! Do meu trabalho? Não se esqueça, peraí, o cara teve lugar para parar o carro, ele tem imposto da prefeitura para pagar. É isso que tem que pensar. 40... Quando você... Todo o background para que isso acontecesse. Exatamente. Né? Aliás, o Rogério Marcondes dentista não tira mais que 40% na linha de despesa. Não. Bem provável que não. Como dentista. O que eu fiz foi assim, aí eu vou fazer uma pequena retrospectiva de volta, eu vou voltar. Faz. Denise, nós vamos responder isso daí também. Quando eu comecei então, eu fui para um consultório que era de um amigo meu, cara, ele trabalhava de dia no Sesc, né? Então eu tinha um trabalho no Sesc, e ele deixava o consultório para que eu ficasse lá, só que eu não tinha paciente. Bem no centro de cidade, cara, eu comecei a pensar, falei, velho, eu vou criar eu vou fazer alguma forma de que as coisas aconteçam para minha vida. E eu criei um plano de saúde, eu sentei... Já tive. E eu criei um plano de saúde, cara, e eu fui atrás de quem? Eu fui atrás dos hotéis, setor hoteleiro, eu fiz um esquema com o sindicato dos hotéis, setor hoteleiro e motéis, né? E eu, Rogério Marcondes, andava com o sapato que eu tinha me formado, me recordo disso, com o terninho, eu ia lá entregar, falava assim, nós estamos com um plano total de qualidade de saúde, e vocês vão poder ir na nossa clínica. Eu era como se fosse o vendedor. Aí, cara, entregava para todos os gerentes e tal, existe uma tabela de desconto, pá. E aí eu tinha meu celular. Os caras ligavam. Só um parênteses, muito importante, pessoal, tá sendo ótimo. Parênteses, pessoal. Hoje está mais gestão, eu estou participando mais aqui, porque hoje o tema a gente foi bem na questão do empreender. O que o Rogério está mostrando em exemplo é um pensamento empreendedor. Ele visualiza uma situação que ele vê uma lacuna, ninguém está fazendo. Exato. Eu vou entregar odontologia, que é o que eu sei, como dentista, é o que eu tenho, e daí eu visualizo uma situação de atendimento e falo, cara, as coisas encaixam, hein? Tem um cara que precisa disso e não tem ninguém entregando. Eu vou fazer um modelo. E o resto é criatividade. Porra, vou pôr lá, vou falar que é o projeto. Eu fui lá, né? cara, eu contava... E era um projeto. Era um projeto danado. Eu imprimia, colocava no edital, cara, sabe, dos funcionários. Cara, eu tinha telefone celular, os caras ligavam para mim, eu carregava a agenda junto comigo, ali mesmo eu já marcava, o doutor Rogério tem consulta para amanhã, às 9 da manhã, beleza. Aí chegava lá, às vezes, cara, o mais engraçado foi o dia que um dos gerentes que me atendeu no hotel foi no consultório. E daí quem atendeu ele fui eu.
E o cara falou, pô, mas só você? Eu falei, pois é, eu faço tudo aqui, né? Eu bato com todas as pernas. Cara, e aí, a partir daí, que eu criei a base de início do meu negócio, tá? Cara, eu cheguei a atender no começo. Que ano isso? Isso foi em 97 para 98. 97. Exatamente. 98, 99. Eu fui levando esse projeto, né? E, cara, daí eu fiz a base inicial de paciente minha, né? Então, eu consegui muito. Engraçado que eu tenho paciente até hoje, Ricardo, até hoje. Daquela ação. Que era camareira no hotel X, cara, e até hoje ela guarda o dinheirinho para ir lá na clínica. Olha que doido isso, cara. Sabe? Esse paciente eu tenho o maior orgulho, o maior respeito por ele, porque esse cara me conheceu quando eu não tinha absolutamente nada, né? Então, assim, e assim, eu não tinha saído, eu não tinha forma de dar para trás. Se eu não der certo como dentista, eu vou ser, sei lá, vendedor de carro. Ou dá certo, dá certo. É que não desse certo também, Rogério. Isso é uma ilusão da situação, que é bom a gente sentir até para se motivar aí. Mas você é um cara que, se não der certo, você ia ser o que fosse. E é isso que eu queria responder para as pessoas. Até o Tony colocou aqui uma coisa: o vencedor não tem medo de arriscar. Na verdade, o pensamento empreendedor nato, ele é uma coisa. E outra coisa é a atitude empreendedora. Quem tem atitude empreendedora, mas não é nato, que é o raro, eu falo assim, empreendedor nato, tem uma pesquisa americana, inglesa, que eu até ponho no meu livro, mas eu ponho uma observação grande, que eu não lembro de onde é essa fonte, e eu ponho uma observação bem grande, porque eu vi isso num curso do Dale Carnegie, o cara falou, eu não esqueci, mas era uma pesquisa com crianças, que em situação, colocavam 100 crianças num lugar, com tudo de bom. Comida, a mãe, lugar para deitar, brincadeira, planta, tudo, sabe, um habitat perfeito para criança? Depois de uma semana, sempre um número cabalístico de 6 crianças queriam sair dali. E daí, os pesquisadores perguntavam para ela, mas o que você quer? Daí ela até falava, não, eu quero tal coisa, quero meu travesseiro, meu não sei o quê. Os caras iam lá, pegavam e traziam. Essas 6 crianças continuavam querendo sair dali. Entendi. O empreendedor é um incomodado. É um incomodado, é o cara que não o empreendedor nato, ele é um incomodado. Ele quer ir porque ele quer. Não está relacionado a dinheiro só. O fazer é muito louco. Eu falo que, então, empreender é uma coisa contrária até à natureza humana do conforto, de viver na tribo. Você vive entusiasmado por algo. Eu sempre falo assim, cara, eu sou um cara, Tony me conhece muito bem, e a gente vive trocando ideia de um monte de coisa junto, mas assim, eu comecei... precisamos fazer essas reuniões juntos. Vamos fazer junto, com certeza absoluta. Anos atrás, eu não sei se eu cheguei a falar. Thalita sempre fiel aqui com as lives. Bacana, legal. E eu, cara, depois agora eu completei agora 47 anos, né? Mas eu com 44 anos fui me submeter a fazer um doutorado. E aí me pergunto, mas por que, Marcondes, fui fazer um doutorado? Falei, cara, porque eu não consigo parar. Eu não, sabe, eu vivo na ânsia de resposta. É um incômodo, né? É um incômodo gostoso, né? A gente é inconformado. Eu também podia pegar, fazer só uma coisinha, cara, mas eu vou me metendo nas coisas que eu sinto verdade. O que a gente vai ficando maduro é que a gente escolhe as lutas, né? Porque tem lutas que não vai... Isso é verdade. Exatamente. Eu acho que o empreendedor é um cara ralado. Você nunca vai ver um empreendedor liso. Não. É isso que o pessoal tem que entender. Agora, vou respondendo a pergunta aqui, até a questão do desafio de empreender. A pessoa acha que empreender vai ter conforto. Empreender não tem conforto. Não tem conforto. Quando o meu cliente começa comigo, eu falo, cara, você quer fazer a consultoria agora? Antes do Altera, a gente fala, eu preciso de ajuda, e a gente pegava. A pior coisa que tinha. O cara fala assim, não, eu estou contratando vocês porque eu preciso. É a maior cagada. Foge. Hoje eu falo assim, cara, você quer... Não, por que você quer me contratar? Não, porque eu preciso. Eu falei, cara, essa resposta não me convenceu. Os meus clientes sabem disso. Estão aqui e sabem disso. Eu falo, cara, para empreender, você tem que querer, mas querer num grau. Que você tem que ter estômago para isso, cara.
Porque é muito mais fácil ser funcionário. Fala a verdade. Muito mais, cara. Eu falei, você vai adquirir, ó, você vai ter prefeitura, governo, né, estadual e federal. Você vai ter gente, você vai ter dinheiro para cuidar, fornecedor, paraná. Você está vendo por que eu convenço o nego a não abrir? E sabe onde aprendi isso? No curso de noivo. O padre, ele veio fazer o curso de noivo, ele convencia todo mundo a não casar. E tá certo. Eu entendi a lógica do padre, como católico que ele é, né? Eu sou espírita, mas como católico é assim, casar é um sacramento. Ele respeitava muito o casamento, a ponto de que, se você for casar, respeita essa situação. Olha onde você está entrando, né? Olha onde você está entrando. Você tem chance de escolher agora. Ninguém é obrigado a casar. Sim. A religião católica, o sacramento é o casamento. Não casar não é pecado. Não é pecado. Exatamente. Entendeu? Então não casa. É. Então eu sempre falo isso para quem vai empreender. Sem mimimi. Boa. Tá chorando? Não é empreendedor. Não é empreendedor. Então vai desenvolver. Ah, mas eu não nasci assim. Não tem problema. Você pode adquirir a atitude empreendedora. Você pode aprender. Você pode viver com o friozinho na barriga. Sabe que você falou de um curso que talvez tenha sido um dos cursos que... Primeiro, o livro que mudou para mim vida, é a Bíblia. Que mudou minha vida, e o curso do Dale Carnegie. Né? Como fazer amigos e influenciar pessoas é um livro tão técnico. Ele é tão... assim, e tão leve, né? Tão leve. Se você ele é contado por história. Cara, se você aplicar as técnicas que o Dale Carnegie te mostra, meu amigo, acabou o problema de comunicação interpessoal. Acabou. E vou falar um negócio seguinte, quem tá aqui sabe, a Miriam, desde que eu comecei a fazer curso de gestão no Altera em 2005, o livro do Dale Carnegie era o livro que a gente utilizava como padrão de relacionamento. Isso foi em 2005. De lá eu fiz curso, fiz o training e fui monitor, 3 anos. Do Dale Carnegie? Ah, que bacana. Do Dale Carnegie, fui monitor 3 anos. E, então eu assimilei muito aquelas coisas. E no livro dele tem uma frase que é exatamente essa. Se você aprender só 10% do que está aqui, você vai ser 10% uma pessoa melhor. Então, eu falo, é meu livro de cabeceira. O nome, ele é um nome meio estranho e parece uma coisa meio estranha, né? Como fazer amigos e influenciar a pessoa. Primeiro que como fazer amigo parece que você não tem amigo do churrasco. Não é amigo de churrasco. É relações amistosas, conexões. Como manter conexões. E como influenciar a pessoa, também influenciar dá uma conotação de manipulação. E não é tem uma diferença. Não é bem isso. Influenciar que a gente faz com o que a gente ama. A gente influencia o filho, a gente influencia nossos alunos, né? A gente faz pro bem dos dois. Manipular é só pro seu bem. Mas o livro é tão poderoso que os grandes vilões, eu sempre falo isso, são tão geniais quanto os heróis. Sim. O que muda é a ética, o que muda é o propósito. A forma de utilizar a técnica. Porque a grande verdade, Dale Carnegie te ensina técnicas onde você pode virar um manipulador. Isso é uma grande verdade. Uma grande verdade. Aliás, Hitler era um manipulador, né? E era extremamente habilidoso em relações humanas. Sim, se não fosse, não conseguiria ter feito o que fez. Talvez o Bolsonaro precise ler Precisa olha, velho, 2 pagininhas. Eu falo aqui para você, eu vou falar 2 pagininhas. Ele ia ficar tão melhor. Né? E depois, tudo que saiu em relação a relações humanas, tudo que eu leio, cara, nada vence o Dale Carnegie. Eu falo, cara, aquele livrinho para mim continua. Os 7 hábitos. Eu falo, cara, não, tá tudo lá, tá tudo lá, bicho. E tem que ler da forma que ele fala, que é ler 2 vezes o capítulo, grifar tudo que você pensar, né? Tem que fazer. É cabeceira. É caminho cabeceira. Oh, bacana, cabeceira. Olha só. Não, cabeceira. E o outro, né, que é que é muito bom para essa época, como evitar preocupações e começar a viver. Começar a viver, o vermelho, né, que é muito bom também. Vermelho. Muito bom. Tem uma frase desse livro que fala assim: vive em compartimentos diários hermeticamente fechados. Essa frase mudou minha ansiedade. Boa. Baita frase, hein? Olha o poder dela. Poder dela, viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. Você não vai resolver o que é amanhã. E daí o legal do livro, gente,
é que o Dale Carnegie, ele era um estudioso de comunicação. E ele queria achar pontos de comunicação em comum dos líderes, né? Exato. Por que aquele cara... por que o Martin Luther King com o Roosevelt, por que eles conseguem engajar pessoas? E daí, ele estuda isso. Essa é a tese de doutorado dele, é isso, achar o ponto em comum da comunicação. E daí isso abre não só o que fala, mas o gestual. E, cara, é fantástico. Ele vai contando as histórias dos caras. É uma delícia. É uma delícia. É muito bacana mesmo. Eu sempre falo assim, qual que é um livro que mudou a tua vida? Dale Carnegie como... Porra, dois. Meus alunos aqui, todo mundo sabe. 2, sempre falo. Cara, você quer começar a empreender? Então você vai precisar muito de relação humana. Esse é o livro para você começar. Esse é o livro para começar. Eu vou estudar marketing. Não, vai estudar marketing. Não, isso aqui. E eu acho engraçado o seguinte, Lenzi. Você já viu que agora surgiu uma... Isso mesmo, Cláudia. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Um monte de influenciadores digitais, né? Que mal e mal conseguem realmente conversar com eles mesmos, né? Só que eles dão aula, cara. O cara tem 2 anos de formado e ele dá aula de como ser sucesso na odontologia. Cara, aí você pegou uma coisa que eu fui até no IDENTE, fiz a primeiro curso meu do meu retorno, chama Pílulas do Sucesso, o caminho da ilusão. Pílulas do Sucesso, a ilusão do caminho curto, tá lá no IDENTE, é um livro, 45 minutos. Que eu falo exatamente disso, que a gente é condicionado a acreditar que existe um 7-day diet. É verdade. A gente quer acreditar, bicho. A gente quer acreditar. Nosso cérebro parece que quer esse caminho curto. O cara tá obeso, mórbido, e ele quer acreditar, porque o caminho de fazer cirurgia bariátrica, sempre falo isso, passar pelo, né? Depois fisioterapeuta, psicólogo, durar 1 ano e meio. Não, ele passa. Então eu falo assim, gente, você quer acreditar em milagre? Continua acreditando em milagre. Jesus já falou que não existe, mas se você quiser acreditar, beleza. Ele mesmo falava, aliás, quando Jesus ia fazer milagre, ele falava, você quer andar? Aí o cara fala, quero. Eu falei, então anda. Sim. Não tem milagre. Acredita e anda, velho. Então, isso que era a lição de Jesus, né? Não sou eu que estou fazendo, é você. Então, cara, assim, e é uma frase de Sócrates, ninguém ajuda ninguém. Entendeu? Tudo está na sua cabeça. Se você acreditou quando você saiu para a rua que ia conseguir, e como é que foi essa história depois? Continua lá daí. Cara, e assim, daí foi bacana, porque eu comecei a formar realmente uma base muito forte. Na consultório, você. Para mim, aí eu tinha agenda lotada, né? Já sabia fazer endo. Já sabia fazer endo. Tinha saído. Eu sempre falo assim, eu tenho que agradecer muito o cara que me mandou embora, na verdade, do emprego depois, né? Que eu fui lá trabalhar como endodontista primeiro e depois foi numa clínica, era uma clínica popular, né? Que atendia prestava serviço para Ford New Holland e para Siemens e Kittel. E depois, cara, que a pessoa me mandou embora, que daí a água bateu na bunda e eu falei, cara, eu não tenho saída, eu vou ter que fazer alguma coisa para juntar dinheiro. E daí, graças a Deus disso, Lenzi, as coisas foram desenrolando e foram indo para frente. Lógico, essas vaquinhas, que eu falo que é a vaquinha que cai do precipício, tem um livro sobre isso, né? Tem um conto sobre isso. A questão da dor, né? Dessa questão do... Aconteceu uma coisa ruim. E a gente vê pelo lado ruim, e o cara fala... Não é nem um otimismo idiota, também nem um pessimismo. A gente tem que ter equilíbrio. O copo... o copo tá meio cheio ou meio vazio. Cara, vamos ver o copo. Para que serve o copo? Toma a porra da água que tá no copo, você tá com sede. Dá uma analisada maior. Nessa coisa. É ser realista. Se você tem uma situação, você tem que sair dessa situação. Analisa a situação. Nós estamos vivendo esse momento. Analisa a situação. O que você não consegue mudar? Eu achar a porra da cura do vírus. Tá na sua mão? Não tá. Então, disso, para... Entendeu? Começa da coisa simples, né, Rogério? Começa da coisa, não sou eu que vou cuidar do vírus. Nossa, vou ficar olhando as notícias sobre a cura do vírus. Eu não vou.
Porque não me adianta nada. Quando sair, saiu. Saiu. Não vai mudar a minha vida se saiu hoje ou saiu amanhã. Não sou eu que vou pesquisar, não sou eu que vou fazer alguma coisa para isso. O nego fala da cloroquina, né? Não, você sabe sobre a cloroquina? Não, cara, eu já tomo gin tônica, já tem quinino lá, já tá ótimo, já tô... E sabe tá que bom. uns atrás eu recebi que era em grupo do WhatsApp, aqueles quadradinhos, memezinho, né? O cara chegando no hospital, o cara com a máscara, e daí o enfermeiro pergunta para ele, o senhor adoeceu do quê? Ele falou assim, de tanto ver notícia. A comorbidade psíquica é a pior que tem. O cara fala de... Não, morreu sem comorbidade. Eu acho o ser humano de uma soberba enorme, né? Fala assim, o cara morreu e não tinha comorbidade. Quem é você para saber que ele não tinha comorbidade? Quem é você que fez todos os exames do mundo para saber? Para começar físico, sem contar a comorbidade psíquica do cara. Exatamente. Entendeu? Porque o cara tem cara que quando sabe que tem câncer morre em 2 dias. Sim. Ele se autodecreta, né? A falência. Ele já mostra para o cérebro, não, vou morrer, então vou parar. Exato. Você dá essa informação, você já está provado. Você dá essa informação para o seu cérebro, vai acabar. Ó, o Hugo eu só queria falar... Aqui, ó. No momento que talvez você ache que é ruim, mas na verdade é o impulso que você precisa para se desenvolver até sozinho. Exatamente. Eu sempre falo o seguinte, é na dificuldade que a pedra é lapidada. Entende? Na vitória você vai tomar cerveja. Lógico. Na vitória você comemora. Na vitória você dorme gostoso. Na vitória você relaxa. Entendeu? Na vitória você relaxa. Aliás, a coisa que a gente fala, muito empreendedorismo, é o seguinte, está ganhando, então presta atenção. Cuidado. Sabe o cara da moto? O cara compra moto. Quando ele compra a moto, ele nunca cai nos primeiros dias, cara. Porque ele tá olhando a areinha, ele tá olhando a água, ele tá prestando atenção no barulho do carro, ele para em todas as esquinas. Daí ele vai ficando bom. Vai ficando bom. Quando ele tá bom, é que ele sofre o acidente de moto. É verdade. Porque ele parou de prestar atenção. Mas sabe que isso é uma coisa engraçada? Eu tava recordando agora, o pessoal começou a voltar ao trabalho aí, vamos pensar aí, 4 semanas atrás, 3 semanas. Porra, e no começo, cara, os caras postavam, eles pareciam um astronauta, cara, chegando em Marte, né, cara, com 3 face shields, 5 máscaras e sei lá o quê. Pô, e um ano atrás eu vi essa mesma pessoa, cara, trabalhando já com o jalequinho de pano, né, de tecido, roll coat, entende? Uma máscarazinha só, cara, e um óculosinho só para dizer que tava tranquilo. Porque não enxerga. O que a pessoa vai... Ela vai, assim, vai esquecendo, sabe, dos pontos básicos. E assim, a obrigação, quando eu digo, eu fiz essa comparação, utilizando essa tua deixa, é para mostrar que, cara, e aí lá na frente esse cara vai acabar pegando, ou não pega, ou sei lá, o que pode acontecer, mas para mostrar que a gente tem a tendência a se acostumar com as coisas, cara, e tranquilo, a partir de agora começou a voltar paciente, tô tranquilo, putz, já posso deixar para lá, cara, entende todos os EPIs necessários, e vamos em frente. Cara, o ser humano, eu falo que o ser humano ele é recidivo, né? Ele parece ortodôntico, né? Ele sofre o trauma, dói. Daí quando você solta a força, ele volta. Boa, né? Então a mudança, se você for na rua e falar para as pessoas assim, você quer mudar? É bonito falar que quer mudar. Sim. Eu estou mudando. Mudar é muito gostoso falar que quer mudar. Mas, cara, a tendência do teu ego voltar pro pontinho de conforto dele, lembra que a gente falou, 94% da humanidade vai voltar à zona de conforto. Sim, totalmente. Eu falo até para as pessoas assim, você quer empreender? Quero. Tá, se eu te falar para você que você vai ter que conversar com aquele cara, aquilo que você falou do supermercado agora, e você vai ter que fazer uma parceria. Eu vou escrever aqui a parceria, mas você vai ter que ir lá falar com ele. Mas você não vai lá comigo? Não. Pera, o bicho não é meu o negócio. O negócio é seu. Boa. O negócio é seu.
Às vezes, hoje mesmo eu falei com o cliente, se ele estiver aqui assistindo, ele vai saber. Ele falou assim, cara, não esqueci de fazer, não deu tempo de fazer aquelas coisas. Eu falo, primeiro que não deu tempo é uma desculpa muito gostosa de você dar para o seu cérebro, não deu tempo. Segunda, daí ele falou outra coisa, vai te atrapalhar? Eu falei, não, vai te atrapalhar. Para mim não, é só para você. Exatamente. Então, essa noção da responsabilidade, essa questão de que você, quando abriu o consultório, como você abriu o seu, e migrou para... Agora eu vou fazer essa pergunta. Quando foi o momento que você falou, agora está na hora de eu fazer uma clínica, né? Quando você deu esse pulo aí? Porque daí, assim, cara, o que acontece? Eu vinha, então, trabalhando com uma odontologia social, né, com um plano que eu tinha criado, com uma odontologia social, e durante anos eu fiz isso aí, né? Eu tive a oportunidade de ter ido para os Estados Unidos, depois eu voltei, né? Poliana, não se sinta mal, não, viu? Isso daí é da natureza, principalmente do dentista. Nós não fomos treinados para isso. Se você criado para isso, nós não na faculdade, nós não fomos. Não é questão de só a faculdade é culpada, não. A faculdade não tem esse propósito de estimular a questão visionária, de estimular a questão empreendedora. Não é uma faculdade disso, é uma faculdade técnica. Exatamente. Uma faculdade para técnica. Quando você decide abrir o consultório, é que isso sim passa a ser um problema. Se você não abrir o consultório, isso não é um problema. Exato. Não é problema. Não é problema. Tanto que eu vou usar agora essa pegada que você teve aí. Eu fui estudar um pouco de empreendedorismo. Eu fui entender um pouco que eu tinha que, por exemplo, dividir a minha conta pessoal da minha conta jurídica. Eu comecei a entender que quem pagava o laser que eu comprei do Tony Carrion não era Rogério Marcondes aqui em casa. Não é esse cara. Quem paga é Rogério Marcondes lá, né? Eu comecei a entender... nem o Tony Carrion que não paga nem um vinho, assim. Não, o Tony é fogo, viu, gente? Ele vem aqui, ele toma meus vinhos, viu, Lenz? Eu sei, ele fala que ele viaja, ele fica tomando vinho pra caramba. Tava lá no Jones atrás, tava tomando vinho, lá, eu vi. Então, eu comecei a entender que eu tinha uma empresa, né? E aí, assim, aí entra, por exemplo, a figura depois da minha esposa. Minha esposa, ela era gerente de banco, aí ela foi mandada embora. Ela trabalhou primeiro na época no Unibanco, depois trabalhou no Santander, e ela foi mandada embora depois do segundo filho. E eu falei, sabe uma coisa? Para de trabalhar em banco, banco é esse negócio de meta, sei lá o que, vivia estressada, vivia doida. É uma tensão. E aí ela foi trabalhar comigo. Então ela virou, na verdade, a minha administradora. E aí é que eu digo. Pô, daí é bom, hein, cara? Isso também foi uma... Isso você teve, peraí. Agora teve uma sortezinha aí. Aí foi a melhor coisa que tive. Porque, ó, Tony conhece muito Porque bem. Mulher cuidando de dinheiro, eu sempre falo. Se tem alguém para cuidar de dinheiro, é mulher. Porque nós, que somos mais empreendedores, essa coisa assim, eu não sei se você é assim. Eu sou meio assim, eu gosto de fazer. Eu preciso de alguém cuidando para mim. Eu gosto de fazer. Ideia, alguém tem que estar cuidando. Eu quero criar. Não, entendeu? Eu trabalho da seguinte forma. Se eu te falar, o que eu vou te falar é uma verdade. A Carol, na verdade, ela não, cuida... aqui só tem verdade. Só tem verdade. A gente fala, só tem verdade. Carol, ela cuida, então, de toda a questão administrativa, toda a parte de administração real da clínica, né? Então, toda a parte financeira. Então, se perguntar para mim, você acabou de falar para mim, Rogério, então você tira 40%? Eu não sei quanto que eu tiro, porque eu não sei. Você ganha salário. Você é pago pela clínica. E eu não mexo com dinheiro. Tem uma coisa que eu não faço, é mexer com dinheiro. Então, o paciente me pergunta, quanto que vai sair, doutor? Eu falei, não sei. Você vai sentar... Outro parênteses. Vocês viram que ele falou uma hora do que ele teve de visão empreendedora e as atitudes de um empreendedor. Então, empreendedor é aquilo. Tem uma visão, saiu correndo, vou pôr aquilo para funcionar. Essa figura de gestor... Cara, quando alguém... Eu não sabia, mas quando alguém fala assim, lá é o Rogério Marcondes, eu falei, o Rogério Marcondes deve ter um gestor. Não é possível, entendeu? A pessoa não consegue sentar. Daí o cara ele quer ficar 90% do tempo no mocho e quer gerir o negócio. Não dá, cara. Algumas clínicas, quando elas são maiores, ela fala, cara, você vai fazer consultoria? Eu falei, contanto que a gente contrate um gestor. Porque se eu não tiver um ponto focal aí, as minhas ideias não vão para frente. Ricardo, eu não tenho, é só um consultório. Eu tenho um cliente que é um consultório, é ele
e a secretária. Eu faço a reunião com ele e com a secretária. Sim. Essa menina passa a ser uma administradora com ele. Gestora junto com ele. E eu faço ela render muito mais do que a menina da recepção, entendeu? Entre aspas. Não é mais a menina da recepção. Eu falei, a partir de agora, você vai virar uma gestora de atendimento. Tem que esquecer esse negócio que quem vai ficar lá na frente é uma múmia. É a menina. Não existe isso mais. Não existe mais. Aliás, se for escolher uma menina da recepção, se eu fosse a menina da recepção, eu ia vender Jequiti, que dá muito dinheiro. Não dá. Não tem um chefe, não tem por R$1.000 e poucos. Hoje, uma menina... Daí o cara fala assim para mim, Rogério, eu quero uma menina da recepção que seja assim, bonita, tenha uma boa aparência, fale bem, sabe, proativa, sabe, iniciativa. Porra, eu falei, olha, já tá em R$3,5 pau esse salário no mercado. Cara, bicho, você tá louco? Você não vai achar isso daí. Essa pessoa, eu concordo, ela tem que ser tudo isso. Então vamos achar a pessoa que tenha prazer de trabalhar administrando sua clínica. E outra, que tenha competência para isso, tenha conhecimento para isso. Né? E isso, então, e daí atender lá o paciente é uma das coisinhas que ela faz. Exato. E, por exemplo, eu volto na questão da clínica. Vou dar um... O Hugo também tem esposa aqui trabalhando com ele. Muito bem. O Rogério faz o orçamento. Eu não faço orçamento. Eu não sou pedreiro. Não sou eletricista. Primeiro, para começar essa palavra. A pessoa faz uma consulta clínica onde vai avaliar as necessidades. E aí sim ela vai ter um plano de investimento futuro sobre isso. Né? E vai ser estudado isso. Aí, assim, eu estudo isso com uma pessoa, com uma financeira que nós temos na clínica, certo? E é essa pessoa que vai aplicar o valor, que vai negociar. Sabe por que eu acho que o dentista não deve negociar com o paciente? Porque o poder de barganha com aquele que está prestando o serviço é muito maior do que uma terceira pessoa. E, cara, eu acho uma coisa assim tão... Um dia eu falei para um paciente meu, vamos dar um exemplo assim, o negócio era como se fosse R$5.000 e ele queria me pagar 3.000. Eu falei, não, eu faço por 3.000. E aí eu olhei, uma das únicas vezes que eu tive o contato, eu falei, cara, com isso você está desmerecendo o meu trabalho, e se eu for trabalhar em você por esse valor que você quer me pagar, eu não vou trabalhar bem. Eu não vou me sentir. Mas olha que situação já. Olha que situação já. Já é uma situação chata, não é? Já é uma situação chata. Já é uma situação chata. Já é uma situação que você tem que ver. Eu assim, raras vezes que eu deixo um cliente meu fazer a negociação. Eu acho que Sabe, raras vezes? Raras. Porque ele é pequeno, eu falo, você vai fazer, mas você vai aprender. E quando ele tem uma habilidade vendedora, como você é vendedor, quando ele tem uma habilidade de falar disso de uma maneira muito, muito leve, ele tem habilidade argumentativa, ele escuta, ele negocia, ele sabe fazer isso sem perder o cuidado com a pessoa. Entendi. Porque essa relação financeira, ela pode causar uma frieza da relação. Exato. Que tem dois personagens, que é o cara que quer cuidar e o cara que quer ganhar. E o paciente, que é o cara que quer cuidar. O cliente, que é o cara que... Entendeu? Que é o cara, a melhor negociação. Então, essa negociação é paciente ou cliente, não é um ou outro. São os dois personagens no mesmo ator. Que nem eu falei, dentista, gestor, empreendedor, empresário. Não é um ou outro, são essas quatro funções na mesma pessoa. E elas são diferentes. Então, essa relação, sempre, cara, falar, se possível, nós vamos tirar a negociação do profissional. O profissional pode dar, eu acho que é natural até falar para o pessoal, não sei se você faz isso, Rogério, o profissional ele pode dar sinais de investimento. Sim. Porque no planejamento, você, né? Sim. Você fala, olha, eu posso ir por um planejamento onde você vai ter mais ou menos 20, 22, 23 mil de investimento. Eu posso ir nesse planejamento que eu posso ir com... Você vai investir em torno de 5, 6 mil, não sei, você vai ver lá, mas para que ele se decida. Exato. Sim, exatamente. Né? Porque senão você não fica indo e voltando. Não, é só dar essa observação que você vai no processo e fica indo e voltando. Isso é figura realmente de quem está fazendo a planificação do trabalho, né? Então você vai apresentar uma possibilidade de tratamento. Exato.
e a gente gosta você tem que ajudar a dar ele um caminhozinho, né? Agora, Que também, se ele não fechar? puder, não adianta. Quem vai, quem vai negociar. Isso vai ser o cara, né? A gente vai ter uma pessoa para isso. Não esqueci, Denise, não esqueci. Está aqui anotado aqui, eu não deixo sem resposta, não. Nem que eu dê depois no seu Instagram, no seu direct, mas está aqui, o laboratório dentro do consultório. Eu vou falar, isso é um tema interessante. Então, assim, esse não contato direto com a questão financeira me fez ficar mais liberto para gerir Para o relacionamento, tudo. Um monte de outras situações. Para o produto, para a parte que a sua esposa não sabe nada. Vale a pena o laser do Tony? Não vale a pena? Ela não sabe fazer isso. Ela não sabe valorizar esse... O Tony tá zoando, cara. Ele vai aqui porque a gente fala que tem algumas palavras que a gente não gosta. E eu falo isso em curso, que é diferenciado, personalizado. É que no Brasil, velho, a gente desgasta as palavras de um tanto que eu sou coach, fiz cursos de coach, eu acho muito legal, mas no Brasil a gente acaba com o negócio. É verdade. É o que a Rita Lee fala, no Brasil tudo vira bosta, né? A gente acaba com as coisas, a gente acaba. MBA é ridículo no Brasil. Você vai nos Estados Unidos e fez um MBA, é show. Aqui no Brasil, velho, o cara consegue fazer MBA em 3 dias. Eu acho ótimo. Pior que a realidade é isso. Não, MBA de 3 dias. Né? Qualidade, a gente fala assim, qualidade, a boa ou a ruim? Qualidade é uma palavra que, se você não colocar um adjetivo nela, ela não tem sentido. Eu tenho qualidade. Qual? A ruim? A qualidade sozinha não quer dizer nada. Não tem um adjetivo completo ela, né? Ela está incompleta. A gente pressupõe. Como a gente pressupõe ignorância? Fala assim, cara, você é ignorante para isso. Cara, você está me xingando? Não, ignorante é que você ignora, você não sabe. Nós somos ignorantes em um monte de coisa. Porra, eu sou uma porrada. É muito louco essa questão da comunicação, né? Eu gosto de comunicação, desde o Dale Carnegie, foi um divisor. Quando que veio esse passo? Você não pulou isso. Quando veio essa coisa, cara, eu vou montar uma estrutura... Mas então, tendo a Carol, entender, ao lado, para a gente poder fazer esse suporte inicial... Eu falei, te deu uma segurança. Eu acho que está na hora. Eu já estava atendendo um tipo de pacientes diferenciados. Diferenciado aí, Tony. Tá? Diferenciado, Eu só, pode falar aqui, você tem que falar, não é de classe A, você estava tendo um paciente elitizado, um paciente que tinha condição de pagar mais. Podia pagar mais. E eu estava entregando. Queria uma experiência melhor. Uma odontologia que realmente eu também achava atendia esse público. Essa situação nova, né? Então, aí foi que a gente pensou, então a partir de agora eu vou empreender e vou para uma clínica maior, onde eu tenha tudo o que eu quero ter, né? Que ano, Rogério? Foi 2009. Foi 2009. 2009. Em plena depressão da Europa, né? É isso que eu ia falar, não era um momento muito bom, dólar. Não era mesmo. E assim, eu me recordo, cara, que eu vendi um carro, olha que doideira isso, né, cara? Quando a gente pensa que... Falei, cara, eu juntei na época, assim, eu não me recordo exatamente em números, mas por cerca de uns 100, 150 mil reais. Falei, cara, eu vou iniciar com isso aqui, vou sair daqui, eu vendo o meu consultório como está, e eu consegui vender a minha estrutura antiga inteira como ela estava, para um outro dentista, né? E aí eu fui para essa clínica, e onde eu chamei um arquiteto, e eu falei, cara, eu tenho 150 mil reais para fazer uma reforma. E aí ele olhou, ele falou assim, não, tudo bem, então vamos tentar, vamos começar. Cara, primeiro mês, para destruir as paredes, Lenzi, já tinha ido 50 conto, cara. Sabe o que eu acho engraçado? Minha mulher é designer. Ela que fez a clínica do Ronaldo aí, junto com a Letícia, uma arquiteta aí. A clínica ficou linda e tal. A cara deles, que eu acho que é muito importante. Sempre falo em consultoria. A clínica tem que ficar a personalidade da pessoa, não a do designer. Não é a casa do designer, é a clínica da pessoa. Boa. E daí, cara, eu falo assim, e a gente vê muito programa aqueles americanos de decor, e os americanos, principalmente os americanos, decor é brasileiro. Mas o americano, ele é uma coisa muito ligada ao budget, né?
Muito ligado ao budget. Ele respeita muito o budget. É quanto vai gastar naquilo. É né? isso aí. E o brasileiro é o jaquê. Senta para 150 e faz 400 a reforma. Exatamente. Cara, ó, 10 segundos vai cair, gente. Eu vou encerrar, sobe todo mundo de novo. Tá. Aí, De voltamos. personas sociais, tá falando aqui, né? A gente, aqui é gostoso que a gente mantém esse clima de bater um papo, de livre de qualquer coisa, né? Pra gente entender, inclusive, uma coisa que eu sempre falo, as pessoas estão, a gente tá falando naquele negócio de arraste para cima e seja rico, né? Dos 10 passos, 7 passos, 8 passos. Eu falo, cara, a vantagem dos 8 passos é que são 8, até alguém descobrir 7. Daí passa os 7 passos. Exatamente, boa. Cara, é ridículo isso, ridículo isso. Cara, tem um filme uma vez que eu vi com aquele Ben Stiller, eu não lembro o filme, mas que ele tá andando de carro, ele tá indo para um lugar e ele pega um caroneiro na estrada. E o caroneiro meio louco, assim, cara, o cara meio louco, ele queria pegar para não dormir. E o cara falou, tô indo para, eu vou lançar um produto. E esse negócio de Seven Day Diet vem desse filme, que eu sempre falo Seven Day Diet. O cara fala assim, não, você já ouviu falar no não sei o que, diet lá e tal? Eu vi. Você sabe que é? Não, sei, negócio que emagrece em um mês, né? em 2 semanas, tal. Ele fala assim, então, eu lancei o 7 Day Diet, 1 semana. Essa era a sacada dele. Tipo, tem o dia... Ué, daí ele fala assim pro Priscila, você tá na farmácia, tem lá. De 8 dias, de 7. De 8 dias, de 7 qual que você vai comprar? De 7, pô. Daí eu falo, de 7. Daí ele fala assim, tá vendo? Daí fica todo feliz. Né? Daí o Priscila fica pensando assim, fala assim, se alguém inventar o 6 Day Diet, ele olha assim pro Ben Stiller e fala, impossível emagrecer em 6 dias. O meu jeito, pô, de 5 não. Tem, né? Porra, velho. Gente, essa coisa do... A gente não finalizou essa só para dar um fechamento, que a gente ficou lá viajando lá atrás. Toda atitude, por menor que ela seja, é válida. Se você vai procurar, se você fala assim, eu tô gordo aqui, e eu saí da minha casa, fui até a farmácia, já andei, e fui buscar o 7 Day Diet, eu já falo assim, parabéns, você já está andando. Já tá ótimo. Tá com atitude já. Tá com atitude, eu acho fantástico. A questão é que você vai ver que ela não dura muito. Ela vai emagrecer um pouquinho, cara, quem que tá com 170 quilos, ou vamos colocar o dentista nessa figura obesa mórbida, de não fazer nada. Se você vai lá e escuta o cara falando assim, cara, sua recepcionista tem que atender com um sorriso no rosto, já tá valendo. Já tá valendo. Mas isso não te torna o seu negócio um negócio. O buraco é mais embaixo. Concordo. São dicas legais, que isso daí eu dou de graça, eu vou dar de graça aqui na internet para vocês. Acho que esse tipo de informação não é para ser nem comprada. Isso daí, se você tivesse um pouquinho mais seria procurar se achar na internet com outros caras. Eu acho... Então, isso daí Lenzi, funciona. Exatamente, assim, sem crítica pessoal. Não, é só assim, funciona. Mas sabe, uns atrás, cara, eu vi, cara, um troço, uma pirotecnia, entende? Religiosa. Sim, religiosa. Né? Religiosa, sabe, cara, com... Cara, entra correndo, dá palma no palco. Cara, eu falo assim, velho, se você tiver nesse ânsia de precisar de mim porque você quer um abraço, vai no terapeuta. Não sou eu, sem mimimi. Empreender não tem mimimi. Se você está com medo de enfrentar o mar, não enfrente. Boa. Porque você não vai passar da arrebentação. Fica em casa. Aí eu vejo esses vídeos motivacionais, dentista chorando. Eu estava desistindo da profissão. Então desiste. Não desiste. Porque isso aí é que nem... Porque isso é uma carência que não tem nada a ver com a odontologia. Te recorda de uma época, e você passou por isso aí, porque eu passei, então você também passou, que tinha a Amway. Os caras te chamavam para você ir no... Né? E você acha que eu não entrei? Eu também entrei, pô. Por que eu não entrei? Olha lá, sabe o que é o problema do empreendedor? Ele é curioso. Então a gente perde muito dinheiro. Cara, e daí o cara faz assim com você. Porra,
produza seu sonho. Cara, acredite, vamos lá, aqui, você pegou 2 pessoas, vão virar 4, 4 vão virar 8, 8 vão virar... a conta em PG é linda. Meu, e é linda, e aí você chama todo mundo. Puta, eu fiz tanta inimizade, cara, com amigos que eu adorava. Cara, o que eu convidei esse cara, velho? Dilui um potinho, dilui um tanto de água e vai limpar tudo. Porra, não limpava nada, cara. Cara, mas assim, Bom você falar disso. E aí, isso aí, cara, é exatamente o que esse dentista quer quando ele vai, cara, num show pirotécnico, onde ele vai ouvir palavras, vamos em frente, é isso aí, pessoal, 3 pulinhos, agora mão pra cima, agora... Mão pra cima, polichinelo, abraço amigo, energia... E sabe que é louco, assim, porque é uma carência. Eu falo que isso é uma carência. Eu acho que quando a gente evolui, quando você tem dor, você tem o que a gente está falando muito agora, mas poucos estão querendo fazer esse caminho, que é do autoconhecimento. É bonito falar, não, eu me autoconheço. Outro dia eu vi o cara falando assim, eu me livrei do meu ego. Eu falei, nossa, velho, como? Você fez isso? Do seu ego. Como, velho? Você fez o que? Lobotomia? Espírita? O ego não se livra. O grande desafio é viver com ele. Entendeu? O ego é um leão para estar na conseguir lapidar esse ego. O cara fala palavras como consciência e não sabe o que é. Não sabe o que é. Não sabe o que é. O cara fala de marketing e não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Entendeu? Daí o cara lê um livro de final de semana e vai lá, cara, com 28 anos, com 27 anos, fala de sucesso. Primeiro, como se sucesso fosse uma coisa só. Por isso que as perguntas que eu fiz para todo mundo no livro, o que foi, Rogério? O que é sucesso para você? O que é sucesso? Não falei o seu sucesso. O que é sucesso para você? A que você acredita sucesso, não o teu. E se você acredita sucesso. Como enxerga a odontologia hoje, como enxerga daqui a 20 anos, o que você espera dela? Ou seja, para eu conseguir montar exatamente como... Você sabe que eu me inspirei no Dale Carnegie, né? Sim, eu comecei a sentir algumas coisinhas já. Eu falei, não, peraí, eu vou fazer que nem o Dale Carnegie fez, eu vou entender o que tem de comum, né? E, cara, eu vi coisas fantásticas. Uma delas, eu não vou falar porque está no livro, então vai perder toda a graça. Não, mas uma delas é interessante, que é a coisa do seguir alguém, da referência de sucesso. Ter um mentor, né? Ter um mentor. Ter alguém que te puxa a orelha. Isso. Ter alguém que te ajude a falar não. Exato. Principalmente para pessoas como a gente, que gosta de falar sim para tudo. Né? Até para emo. Até para emo. Já entrou até na emo. Já entrou até na emo. Até, cara, eu tenho vergonha disso, ainda bem que você falou. Até um dia que eu falei assim, cara, mas se fosse tão foda, por que só vende na rede e não tá no supermercado, que é bem mais fácil? Não, e assim, cara, e essa fórmula do sucesso, olha que bacana isso, Lenzi, porque eu acho muito legal quando você pega e coloca 2.000 pessoas, 5.000 pessoas numa live, e falando sobre sucesso, e a galera toda... O simples é mais fácil, né? O simples é mais fácil de vender. E se fosse tão fácil, a verdade é o seguinte, o que eu bato isso num ponto muito importante. Eu sei que você vai falar, é o óbvio da coisa. Assim, se o sucesso fosse tão simples assim, que era... Sucesso financeiro, vamos até pontuar. Sucesso é ganhar dinheiro. Fosse tão simples assim na odontologia. Só tinha cara milionário. Não é meio óbvio isso? Porque assim, eu acho que a conotação de sucesso é uma coisa muito, muito complexa. A gente já falou sobre... Mas talvez o sucesso financeiro fosse tão simples, em simplesmente, entende? Fechar pontos, e esses pontos, entendeu? Pô, beleza, cara. Ligar pontinho e chegou lá. Não é assim. Todo mundo ligando os mesmos pontinhos. Exatamente. Diga-se de passar. Sem personalização nenhuma. Todo mundo ligando o mesmo pontinho. Gente, eu sempre falo uma coisa assim. Se o Rogério tentar ser o Quina, ele vai ser um Quina ridículo. Boa. Se o Quina tentar ser o Garófalo, ele vai ser um Garófalo ridículo. Se o Garófalo tentar ser o Escopim, vai ser um Escopim. Se alguém tentar ser o Irato, vai ser um Irato ridículo. Se você, olha bem o que eu vou falar, se você, dentista, está com muitos ídolos, você precisa ter mais segurança.
Às vezes a pessoa vem e fala que adoro o que você fala, sou seu fã. Eu falo, para. Primeiro que você me conhece uma superfície. Você nem sabe se eu sou exatamente aquilo. Nem eu sei se eu sou. Quem é você para saber? A idolatria é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Total. Muito idolatrar as pessoas, é muito complexo. E é um problema com você. Quando o cara fala assim, cara, esse cara ganhou muito dinheiro com a Arrasta Pra Cima, eu falo, o cara é genial. Ele é genial. Idiota é você que fez. A emo é culpada? Não, nós somos. Nós somos culpados. Entendeu? Porque nós demos couro para isso. Então, hoje na internet, numa live, numa coisa, gente, filtro, por favor, filtro. O que eu tô falando aqui, filtra. O que o Rogério tá falando, filtra. Precisa filtrar as coisas. Né? Porque senão, se a gente ficar no filter para informação, eu vejo gente replicando coisa que ela não leu. Sabe aquele negocinho que vem a reportagem? Daí você vai ler e fala, cara, a pessoa... E aí ela faz um comentário. Porque a chamada é assim, o Covid mata mais do que câncer. Daí você vai lá ler a reportagem. Daí a pessoa, tá vendo? Olha, daí você vai ler a reportagem, não era bem isso. A chamada, ela só é chamada. Só era uma chamada. A reportagem falava de outra coisa. A pessoa não leu e ela já replicou. Sabe, Lenz, teve uma época na minha vida, porque eu acho que assim, a gente se torna, às vezes, para algumas pessoas, exatamente exemplos, né? Que as pessoas começam a seguir a gente. Inspirar é diferente. Inspirar é uma coisa legal. Inspirar é diferente. Eu já tive situações onde o cara... fazia um Ctrl-C, Ctrl-V das minhas coisas, das atitudes, palavras, sabe? Frases de marketing. Esses cursos que você falou da mãozinha, um monte de frases de marketing que eu já falei lá em 2005. E sabe que isso, há um tempo atrás, eu vou te falar assim, mais ou menos uns sei lá, 5, 6 anos atrás, isso me machucava, porque como eu cresci sem... autêntico, né? Autêntico. Eu sempre falo assim, ó, você quer ser eu? Então começa lá de trás, sendo o office boy, sendo o vendedor de livro, sendo o executivo de fronteira, sendo o chapeiro, aí depois, cara, você vai construindo a sua história. Então o cara pergunta, pô, mas qual que é o segredo? Faz isso. Ser você. Seja você. Ser você. Aí, você quer ser você. Aí eu tive gente pessoas que já trabalharam comigo. Hugo, só para o Hugo falar aqui, Hugo, eu sei que você falando, eu estou digitando, que não fica nessa ansiedade também, tá? Aqui eu não ligo para audiência, para mim o mais importante é o registro. Então eu coloco na página do YouTube, Lenz Consultoria, todas as lives ficam lá, depois você pode anotar com paciência, fica olhando a gente, depois você fica mais sossegado para não ficar... Pode relaxar. Né? Bora, relaxa. Pega o teu vinho lá, a minha live é para isso daqui, para bater papo no bar. Então, Lenz, eu tinha muito, sabe, eu ficava, cara, eu perdi o sono, entende? Por causa disso. Né? E depois, com o passar do tempo, eu comecei a entender, cara, que as pessoas podem copiar, podem fazer o que for, cara. Só que elas nunca vão ser o Ricardo Lenz. Elas não é ridículo. Elas vão ser, sabe, cada um tem que construir a sua história. Né? A sua história. Até porque a tua experiência vivida só serve de lição para você, não serve nada para mim. Nada para mim, é verdade. Entendeu? Exatamente. A sua experiência de vida, espiritualmente falando, isso é uma crença minha de transpsicologia, a gente a tua experiência não serve para mim. Exato. Eu preciso da minha experiência. Aprender com a experiência dos outros é sábio, isso é uma inspiração. A gente se inspira pelo erro e pelo acerto. Então, a idolatria não é... a história... conta só a história bonita. Porra, você já fez cagada pra caramba na boca. Não fez? Só quem trabalha faz. Só quem trabalha faz. Ricardo, como é que é? Tem gente... Pô, já fiz muita besteira em consultoria. Por erros meus, por falhas. Ó, Paulinho, esse fala a verdade. Esse daqui, ó lá. Eu gosto, esse não tem... Paulinho é o próximo aqui. Os textos do Paulinho é melhor. Melhor. Mas uma delícia ver, né, cara? Delícia. A verdade sempre é gostosa. A verdade sempre é gostosa. Né? E o estilo é muito pessoal.
Exato. Eu falo assim, bicho. Eu vou falar que nem o Paulinho. Não, eu não falo que nem o Paulinho fala, eu falo do meu jeito, mas a gente conhecida as ideias, o Tony fala, aí é uma sinergia de ideia, né? Sim, exato. Cara, Boa. vou falar um negócio pra você agora, eu vou dar cutucada. Eu lembro, Paulinho, eu lembrei das cutucadas. Você me deu umas cutucadas aqui, tá? Bicho, você é meio controverso na hora da questão da cimentação com a resina. Isso assim, eu sou protesista, mas coitado de mim. Eu sou do tempo, sei lá, se existe mais. Tomar um gole de vinho aqui antes, então. Nessa aí, para responder. Mas você alguém já te perguntou isso assim, ouviu? Nessa proporção, assim, na lata. Porra. Não, a negada vai. Tem aquelas coisas, eu falo assim, a negada tem os haters da internet. Eu falo, cara, eu sou um lover dos haters e um hater dos lovers. Eu odeio os dois lados, entendeu? Assim, essa coisa tanto da idolatria como do bater por bater, sim, sabe? De colocar uma ideia. Às vezes eu entro no lugar para colocar a minha ideia, eu justifico e falo, fulano, eu começo com a ideia dele, a sua tem um sentido, eu entendo o seu ponto de vista. Porém, olha essa informação, isso que é discutir. A internet não pode ser dois monólogos, né? Ela tem que ser dialética, ela tem que... ideias. Mas por que tem isso, vamos cara? Lá, cara. Até porque eu penso assim, às vezes eu olhava esse negócio da cimentação e falava, cara, não era mais fácil fazer do jeito que eu estava fazendo e parar com essa... Era tão como você empreendedor, você peito. De onde nasceu isso? Como é que é? Eu não sou técnico. Isso nasce com a possibilidade de você poder criar a adesividade de uma peça cerâmica em um dente, né? E, cara, isso não é uma técnica minha. E qual é a diferença? Qual é a diferença? O que tem diferente do modelo? Me explica tecnicamente para mim mesmo. Eu vou rapidamente dizer como que ela era feita, como que a gente faz hoje, e a outra possibilidade. E tem que dizer o seguinte, todos os caminhos levam a Roma. Eu defendo o meu ponto de vista. Ciência é múltipla, né? E eu defendo o meu ponto de vista com base, assim como quem defende o outro ponto, ele também defende com base. E assim vai. E se dá certo para mim e clinicamente isso me é salutar, eu mantenho, né? Até um dia que provem que não é salutar. Né? A diferença maior é que eu estou utilizando um material restaurador como um agente cimentante. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou usar um exemplo completamente assim absurdo. Para mim. Eu não manjo mais. Eu tenho uma lajota, certo? E eu preciso colocar na parede. E o material que eu vou colocar ali no meio, que vai ficar em contato com o meio externo, que é o rejunte, certo? Se esse rejunte for de um material que seja tão forte quanto o restauro, ou muito mais forte que um rejunte normal, eu vou ter muito menos problema com o passar do tempo nessa interface. Porque o problema que nós vamos tendo, o que é? É que você, com o passar do tempo, você começa a ter problema na interface, na tua lajota. Entendi. O seu porcelanato começa a ficar preto o meio da interface. Então, esse material é um material que acaba tendo uma estabilidade dentro do ambiente oral muito melhor com o passar do tempo, né? Agora, não vou dizer que o outro não funcione, funciona também, né? Funciona, com certeza absoluta. É uma escolha. Isso veio da onde? Essa técnica veio desenvolvida como? Assim? Quando iniciou, isso aí em 1983, a técnica, quando iniciou a colagem de facetas, por exemplo, eram coladas com resina composta, não existia cimento resinoso. O cimento resinoso ele veio para facilitar a técnica. Por quê? Porque ele é aguado. Mas para eu deixar ele mais fluidificado, eu tenho que... eu tenho um vinho aqui, que ele está... aerado. Não, tá íntegro. Eu quero deixar ele mais fraco. O que eu faço? Eu jogo água, certo? Só que eu vou ficar com vinho bom? Não. Né? É um vinho que foi batizado, entre aspas. Tá? Então, essa questão é uma questão controversa. O problema é o seguinte, as pessoas que tentam... A questão controversa, a ciência sempre é controversa. A ciência tem que ser controversa, no meu modo de entender. Né? Questão filosófica da epistemologia, né? Que é o estudo da ciência. Né? Então, quer dizer, a ciência tem que ser controversa.
Se a ciência for unânime, acabou. E aí, assim, chegamos no momento em que não. Mas eu acho que o mais importante, né, Rogério, é que essa discussão fique no âmbito científico, né, da coisa. Não, pessoal, jamais. Isso eu não gosto. Eu sempre digo o seguinte, a defesa, na verdade, do material do cimento resinoso é pela facilidade e pela democratização. Eu ensino muito mais gente. Mas assim, cara, maravilha, perfeito. Agora, eu vou dar um exemplo bem assim, bem esdrúxulo. Existe o curso para cozinheiro que é no Senac, né? Então, que você vai lá, cara, tem 100 pessoas e eles ensinam, entende, cozinha básica. Agora você pode fazer um curso com o Atala, do Dom. O cara fala, porra, mas não é democrático. Não, não é. Mas quem procura aquele tipo de cozinha, vai procurar o chefe Atala, entendeu? É uma escolha. É uma escolha. Né? É democrático. É democrático para aquele público. Exatamente. A Ferrari é democrática. Não tem ninguém proibido de comprar. Não tem ninguém proibido de comprar. Mas é mais difícil. A palavra democrática nem se encaixa. Ela é democrática. Ninguém fala, não, só chinês compra. Não. Porque a pessoa compra, contanto você pagar o que tem. Aí, perfeito essa colocação. Oi, Nízia. Do André, que eu falo os nicknames. Nízia é show de bola. Minha irmãzinha. O André, bem legal você colocar. Aí não é ciência, é dogma, exatamente. Dogma. Quando a gente teima com uma coisa e não quer escutar mais nada, a gente sai completamente da epistemologia. A gente daí vira dogmático. Né? Por isso que eu não gosto muito de partidos e bandeiras. Eu falo assim, a gente tem que estar com as bandeiras em branco, os partidos em branco, porque a gente tem que estar redesenhando o tempo inteiro. A partir do momento que porque você fala assim, qual é a sua religião? Fala, cara, eu não tenho uma religião, eu sou espiritualista, mas eu vou na seara espírita. Eu gosto, porque lá tem uma palestra e eu vejo um cara legal falando uma coisa legal, mas eu também leio Buda, mas eu também leio tal, mas espiritualista é uma ciência que eu aceito. E depois de estudar física quântica também, entendeu? Então ela foi me construindo na minha cabeça uma lógica. Eu acho muito bacana. Então isso é legal. Esse tipo de pensamento eu acho fantástico. Porque uns atrás, cara... Não, tem que ser aberto, tem que ser aberto. Você pode, e depois no final você pode falar assim, cara, beleza, eu entendi seu ponto, mas vou seguir isso daqui. Beleza. Eu me recordo no curso do Dale Carnegie, que é assim, ó, você fala alguma coisa para mim, então você fala assim, eu sou Bolsonaro. Vamos dar um exemplo que eu não seja. A gente aprende isso. Legal, Lenzi. Gosto muito da visão também do Centrão, entendeu? Então, assim, você não discorda do cara, mas você põe a tua outra visão. Parta de uma concordância inicial. Exatamente. Porra, velho, você fala, não, cara, eu vou fazer um quanto. Cara, a Nízia sabe, eu falo dele direto. Pra mim, eu sou não é um ídolo, mas é um cara que eu respeito porque ele fez, o livro dele é de 1960 e pouco. Nossa, cara. Então, assim... fascinante, né? É fascinante o cara ter... E, gente, eu tô falando sério. Tudo que eu leio depois, eu leio coisa de relacionamento, não vou mostrar porque é sacanagem, porque daí eu vou ferrar o cara. Mas o que eu leio, eu falo, cara, isso aqui é de Dale Carnegie. Isso aqui é se baseia, né? Isso aqui já tava lá. E quando não é ele ou é Sócrates, né? Eu acho engraçado as pessoas irem na televisão, assim, nesses vídeos que elas vendem, os vídeos, e falam assim, não, nós temos que admitir que a gente não sabe nada. Falei, isso aí foi um cara que falou mais ou menos 350 anos antes de Cristo, chama Sócrates. Não, o nego fala, velho, como se ele tivesse acordado de manhã, sabe? Nós precisamos amar o outro como a nós mesmos. Isso foi Jesus, se eu não me engano, que disse. Sabe, as pessoas vendem sabedoria, elas não... Eu acho assim, sabedoria é o que você faz com a coisa que a pessoa fez no dia atual. Como é que você contextualiza no momento? Cara, a frase de Sócrates que eu realmente gosto está dentro do livro de Dale Carnegie, que ele falou assim, é mais fácil você conquistar 1000 moscas com uma gota de mel do que uma com um pote de fel. Né? Então, assim, cara, se você fala de uma forma tranquila, doce,
é mais fácil Dou. você conquistar as pessoas, né? Do que É. você... Ah, não! Então, assim, O que eu muito escutava de colaboradores meus, e depois que a gente ia treinar, a Nízia treina muito, ela tem um livro fantástico. Cadê o livro dela? Você põe aqui, ó. Aliás, tem 2 livros, gente, que eu acho que na odontologia precisa ter, é muito legal. Esse primeiro é da Nízia. Ah, eu tenho esse livro, é até assinado que é por ela. para O André Niga que me enviou. meu também, Top, tá aqui top de livro. assinadinho. Show. Porque é um livro bom para o pessoal da clínica, ele é acessível, né? Você coloca para a equipe, show. E outra, a Nízia tem uma coisa legal que nem você, não sei se você sabe, mas ela foi secretária de consultório, ela começou como secretária de consultório. Ah, que bacana. Então, ela viveu ali a função de secretária de consultório, ela viveu os problemas. E outro livro que eu tenho recomendado bastante, esse daqui, que chama Perplexidades, Devaneios e Provocações. Na verdade, é do Fábio Robles e da Geni Vasconcelos, mas na verdade eles são organizadores do livro, são vários autores. E é debates e reflexões sobre o cenário contemporâneo e formação do profissional de cuidado. Esse livro é genial. Eu me inspirei muito para fazer o meu livro, me inspirei muito nesse livro aqui. O Fábio Robles faz parte do meu livro também, escreve. É genial, cara. Fica como dica aí para você também ler. Bacana, fantástico, com certeza. Fantástico. Às vezes livros assim não fazem, sabe, aquele estrondo. Eu tenho de falar, gente, todo profissional que cuida, aqui não é só dentista, né? Você pode ver profissionais de cuidado, que entendem o cuidado. Então, muito eu levei para o meu livro e eu dou total mérito. Essa é uma fonte inspiradora. O cara é uma fonte inspiradora. Sou ídolo do Robles? Não, ele é feio, não sou ídolo. Eu não é fã dele, mas ele me inspirou, mexeu com aquilo, sabe quando você fala? Eu falo, inspiração é aquilo que você fala, pô, o cara falou numa frase que eu... Né? Que eu penso, que eu penso, né? Isso. Cara, outra coisa, entendi essa questão aí das tretinhas aí. Eu acho assim, Lenzi, eu vou só resumindo isso, cara, eu particularmente, eu não trabalho de forma agressiva com absolutamente nada, eu simplesmente faço aquilo. Se fosse uma técnica que não desse certo, eu não estaria há 25 anos trabalhando. Eu sempre falo assim, pô, isso dá errado, já ouvi o professor falar. Você já tentou? Você já fez da forma certa? Você já utilizou o material certo, o jeito certo? Você já viu realmente como fazer? Aí, assim, você fez o bolo seguindo a receita direitinho? A receita correta? Se não, cara, não vai dar certo. É que nem assim, ó, eu tô vendo aqui, ó, meu grande amigo Carlos Araújo, de Bauru, né? Mestre Carlos Araújo tá aqui. É que nem... Não, uma coisa eu falo também, viu, cara? A minha... Pode não ter 5.000, mas os negros que vêm, já entrou implante péreo aqui, já entrou Jolie aqui, já entrou, sabe? Pessoal bom, Cara, e assim, e que aumente, porque esse tipo de discussão não é acessível. Exato. Quando eu comecei, minha galera de marketing, que é o Alexandre da Welcome Media, falava, Ricardo, você está falando umas coisas, será que vai ser acessível? Será que... Eu falei, velho, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com isso. Se o cara não conseguir seguir, que vai estudar. Vai atrás. Se ele não sabe quem é Sócrates, o que ele fez, né? Vai estudar. Se não sabe quem é Platão, vai estudar. Se não sabe quem é Jung, vai estudar. Não sou eu o culpado. Eu vou ter que falar do Zeca Pagodinho? Não vou falar. Não quero. Com todo respeito ao Zeca Pagodinho, mas eu não sou do deixa a vida me levar. Quer ver, ó, voltando à questão da questão técnica, mas é que nem eu começar a fazer um curso de implante hoje e amanhã chegar no consultório e for fazer levantamento de seio, sem muita experiência, certo? Comecei a fazer um curso hoje, amanhã eu vou fazer um levantamento de seio, que é um dos procedimentos mais complexos na implantodontia, por exemplo, o professor Carlos está aqui, e pode até dizer, e se eu não utilizar um biomaterial correto, eu vou lá e pego, sei lá... Onde o laser é fantástico, digamos, de passagem. Fantástico, né? Para fazer abertura, maravilhoso. Mas, cara, eu vou lá e ao invés de utilizar o BIOS, que é o que a gente utiliza, eu vou lá e utilizo farinha de trigo. Porra, vai dar certo? Não vai dar certo. Aí eu vou falar assim, levantamento de seio não dá certo. Não, eu já fiz várias vezes, todas as vezes deu errado. Por quê? Porque eu não segui a fórmula correta. Se eu usar a fórmula correta, vai dar certo sempre. Né? Então, são pontos... Eu deixei de discutir isso. Eu vou te falar bem a verdade, sabe, Lazy? Eu deixei de discutir. Whatever. Você, como dentista, segue a sua sim? Está embasado?
Sim. Uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte: embasamento científico, óbvio, a gente fala de ciência, ter habilidade para fazer a sua protocolo do jeito que te agrada e resultado, e saber lidar com a intercorrência, que eu acho que isso é o que falta um pouquinho nos dentistas. Exato. O plano B. O dentista é muito ruim de plano B. Eu acho que eu devia ter cursos sobre intercorrências, né? Todo mundo sabe quer aprender o plano A, como fazer faceta, tal, e quando não der certo. E nós temos que ser bem sinceros, né, Lenz? Assim, você como dentista já não está mais atuando. Mas... Dedo seco. Mas o que eu posso dizer com bastante sinceridade, de 25 anos de cadeira, é que odontologia não é fácil. Odontologia é uma profissão que não é fácil. Não é fácil. Cara, no livro eu tenho um capítulo inteiro falando sobre isso. E outra, viu, cara? Nós somos dentistas, uma profissão muito difícil, que é cuspida no mercado. Eu falei agora há pouco estava com o Juliano, presidente do CFO. Sim. A gente falando sobre isso. Cara, a gente não tem... Vários problemas da gente não ter residência. Primeiro problema é que a gente não trabalha em equipe. Então a gente já sai trabalhando sozinho. Exato. A gente não é corporativo. Não somos, daí a gente não passa pelo hospital, que o médico passa, ele já entende todo um sistema corporativo, nós não. Nós saímos e vamos para a rua. Exato. Só que nós somos interdependentes. Nós somos interdependentes. Aí você fala assim, pô, eu preciso daí vai a clínica lá, clínica odontológica integrada. Não é. É uma clínica odontológica multidisciplinar. Integrado é outra coisa. Integrado é como deveria ser. É todo mundo sentado na mesa planejando o caso junto, como o médico faz em grandes cirurgias, sendo cardiologista, sendo gastro, sendo cirurgião tal, e vão planejar, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Eles sabem trabalhar em equipe. Nós não trabalhamos em equipe. A gente é muito sozinho, a gente é muito individualista no trato. Então, assim, tem umas coisas da formação que a nossa atitude é reflexo disso. Eu falo no livro, nós somos efeitos de causas. Tudo na vida é feito de causa. Sim. Entendeu? Então, se as coisas acontecem com a gente de uma determinada maneira, é porque nós somos efeitos dessa causa. Tem uma causa. Tem uma causa. Não, então a gente... Eu acho o pior, o maior gap que nós deixamos, e você falou na live anterior até, é que nós somos... Ô, Poliana, não é 100 mil, se for 100 mil a gente tá ferrado, mas eu entendi a brincadeira. Hoje, por ano, está se formando em torno de 16 mil profissionais por ano, tá? Com as últimas contas que eu fiz, porque você não acha essas contas muito fáceis. E quando eu falo vários profissionais, tá? Porque nós consultores, a gente se conversa também, os grandes consultores. Consultor de verdade. Tô falando do Plínio, tô falando, né, de Neu que vai lá na clínica do cara fazer, fala com o cara, faz, né, tô falando do Hort, que tem os seus cursos muito bons também, tô falando do consultor que põe a mão. Esses números são muito aproximados. Como é um outro número interessante da aproximação. 16 é muita coisa ainda, né, Lenz? É muita coisa, muita coisa. Não, assim, a gente cresce 48% ao ano. Pra você ter uma ideia, a população brasileira cresce, não, eu estava em outro lugar, eu posso falar errado, mas acho que 11. Ou seja, daqui a um tempo, se a gente for matemática, o Brasil só vai ter dentista. Esquece 48 aqui. É só fazer a conta. É triste, né? Mas... Não é matemática. É que as matemáticas meio idiota do Covid, sabe? Veio um videozinho outro dia outro dia, no começo veio um cara, matemático, fazendo o que era progressão geométrica, com o negócio do lago. Velho, eu nunca vi uma coisa mais imbecil do mundo. Porque, assim, ignorava todas as questões das variáveis biológicas e só considerava matematicamente. Matematicamente, a gente vai se foder amanhã, entendeu? Não é bem assim, velho. A vida não é só matemática. Mas é biologia tem muitas variáveis, né? Exato. Né? E assim, o que eu acho que pega junto com tudo isso, que o dentista, como você já falou, ele é ensinado de uma forma mecanicista, né? E não de uma forma de se humanizar realmente, de você... Dentística, cara, se ensina até hoje, classe 1, 2, 3, 4, 5 de black, cara. Entende? Então,
Cara, essa é uma discussão também que eu já tive várias vezes aqui. E eu vou fazer uma provocação também, apesar de saber um pouquinho do motivo. Nós temos lógico, nós temos a mesma idade dos Estados Unidos e o mesmo tamanho dos Estados Unidos, mas nós temos vamos chover no molhado e tal, toda uma colonização completamente diferente, onde aqui veio para explorar e lá foi fazer um novo mundo, bem diferente, para ser minha casa. E aqui os negros vieram para pegar e trazer fora. Então isso gerou para a gente uma cultura totalmente diferente do americano. As universidades americanas, elas pagam muito bem e elas são consideradas centros de pesquisa. Os Estados Unidos, ele dá o ensino básico, mas o ensino superior você que vai pagar. Você tem que pagar, isso. É verdade. Nosso no contrário. Né? A gente não dá o básico e só o superior a gente dá. E aí só entra quem tem dinheiro. Eu acho engraçado. Só entra quem tem dinheiro. Só fez o básico bom. Cara, é uma merda. É uma merda. Falar português, cara, é ridículo. O que faz com que a gente, por exemplo, tenha uma universidade, as maiorias estaduais ou federais, com salários não tão bons e não com pesquisas não tão boas, porque não tem recurso. Sim. E o americano, não, você vê o cara assim, fala, cara, esse cara é economista, ele trabalha nessa empresa, ele é na consultoria tal, tarará, é professor em Harvard, entendeu? Porque ser um cara, por exemplo, hoje no Brasil, o Rogério Marconi tinha que estar numa graduação. No meu modo de ver. O Kina tinha que estar numa graduação. O Scopin tinha que estar numa graduação. Sabe? Mas é que assim, a graduação não consegue te pagar aquilo que você precisa. Não consegue pagar. Mas, cara, assim, eu penso, sabe, assim, nisso. Falei, cara, daí o Irata sai daqui e vai para a Universidade de Nova York. Pô, o Irata tinha que estar na USP. Entendeu? Assim, entendeu? Tem que estar na nossa. Tem que estar na nossa. Mas por que ele não está? Eu sei porque não é culpa dele. Porque o que ele quer fazer, aqui ele não consegue. Não consegue. Exatamente. Dá para entender. A implante péreo foi muito isso. É uma certa, assim... O Jair Jolie, o Paulo, perderam o tesão de tentar fazer as coisas dentro do mundo universitário. Não, cara, nós vamos fazer um núcleo de estudo fora, particular, porque... E hoje no Brasil, o Carlos Francis falou isso aqui, eu não consigo pegar uma resina de fora porque não tenho visa para fazer pesquisa. Eu não vou pôr na boca de ninguém. Eu só quero fazer pesquisa. Então, a interferência estatal em algumas coisas, assim... é extremamente deletério. O Estado tem que ficar no lugar dele, né, cara? Eu concordo. Pô, nós somos muito paternalistas, nosso Estado é muito paternalista. O cara quer escolher por mim, né? Quer escolher por mim. Exatamente. Né? Exato. E aí tinha que estar nas nossas fábricas, concordo. Pô, tem um monte de vezes, você falou de biomateriais, eu estou fazendo consultoria para a BioAct. Né? Eu falo bastante dela porque eu acho fantástico. São 8 anos de brasileiro investindo numa empresa de odontologia. 8 anos de pesquisa. Você imagina a grana. Num parque industrial de tecnologia fantástico, fazendo biomaterial 100% reabsorvível. Nós aqui fazendo essa tecnologia. Nós. Cara, tem que dar força. Tem que dar força para a Medens, para a Enfios aqui do lado, fazendo aqui implante. Doutor Adolfo Embracher fazendo implante lá, né? Que nem o Geninho fez aqui a Neodente. Lá atrás. Porra, bicho. Se nós temos 20% do mercado mundial, é aqui que tem que sair tudo. Lenzi, nós temos um problema cultural. Isso é cultural, isso é do povo. Isso não é só nós dentistas. Porque assim, quando eu pego, cara, eu vou dar uma ponta lá para depois voltar aqui e fechar o ponto. Fica à vontade aqui. Cara, eu pego, e aqui também não estou dando nome a bois nenhum, eu pego, cara, live de dentista, cara, que tem 2 milhões de seguidores, que às vezes o cara não consegue nem falar lé com tré, entende? Cara, e aí tá cheio de dentista, cara, escrevendo embaixo, você é meu ídolo. Ai, aquele negócio da idolatria, é uma fragilidade, né? Uma fragilidade a ser conversado. Aí você entende o público dentista que nós temos. Tá, vamos lá. Jovens que acham o máximo. Nós somos uma classe de jovens. Mas eu já vi até não, cara eu sei. velho. Mas somos cara, os caras vão, num circo, cara, pra aplaudir, entendeu? O cara vai lá e vamos lá, pó de chinelo, vamos em frente, odontologia, acredite, você tem que ser mais o teu sonho, vamos em frente. Cara,
Não, você tem que ter... Meu, você começa a observar que existe um gap aí. Aquele negócio como fala, cada um tem um presidente que merece, Isso. Cada um tem a odontologia que merece. Então, se a gente quer melhorar a odontologia, resumindo o que eu estava falando, mude a sua postura. Um amigo meu falou uma frase muito interessante, cara. Esse cara já passou pelo mundo executivo, não vou expô-lo aqui, mas ele já passou por um mundo executivo muito grande, inclusive donos o grupo que ele passou, ele era um associado e era dono de várias empresas de odontologia, embaixo da malha da holding. E ele falou uma frase para mim, esse cara se espiritualizou, saiu desse mundo executivo do homem, lobo do homem, cansou disso daí, tá certo que podia fazer esse movimento também, mas ele tem uma escola agora, tal, bom, ele falou uma coisa assim, eu não acredito em mudança a atacado. Mudança vem a varejo. Boa. E essa frase para mim é muito boa, cara. Muito boa. Falei, porra! Muito bom, eu gosto de frase, porque eu não tenho o poder da síntese, eu sou italiano. Mas fantástico. Cara, fantástica. Porque assim, as pessoas falam assim, a odontologia tem que mudar. Quando você fala a odontologia tem que mudar, você joga para um coletivo de 318 pessoas, grande, 1000 pessoas. Cara, a odontologia não vai mudar. Você não tem, é a história da andorinha. Muda você. E assim, vamos lá. Para de idolatrar. Vamos voltar. Estuda. A odontologia não tem que ser... E eu gostei do que você falou. Essa frase é linda. A odontologia não tem que ser democrática. Não tem, porque... Nada imagine se todo mundo tiver o a democracia... Se todo mundo puder ter um consultor como o Lenzi. Entendeu? Não é democrático. Não é democrático. A vida não é democrática. A vida não é democrática. E tem um motivo para não ser. Aí a gente vai entrar numa questão tal. A democracia é a melhorzinha das condições humanas que nós descobrimos até agora, de solução. Mas pensa, eu sempre falo da democracia no negócio do barco, né? Você tem um monte de gente num barco, e daí você tem um capitão lá do barco, e você tem um reservista da marinha. Aí, que já foi capitão, tá lá aposentado. Daí o capitão do barco tem uma parada cardíaca que morre. Mas vamos matar ele na história. Morre. Daí fala assim, vamos votar o que nós vamos fazer? Não, velho. Não, pega o cara lá. O cara da reserva que vai lá. Então, assim, a democracia, ela só existe de maneira legal quando todos estão no mesmo nível. Aí sim. Mas se não tiver no mesmo nível, a democracia é uma escolha idiota. E se a gente olha para o Brasil e os números do Brasil em termos de educação, pra gente é péssimo. Sim. Pra gente é péssimo. Eu não tô falando, você está falando de... Não é que nós não vamos conseguir. Por exemplo, o CRO. Os votos no Brasil do CRO, cada estado vota... Tem um voto. Vale um. Cara, o Acre vota igual a São Paulo, com 68% dos dentistas. Desculpa, não é São Paulo. É São Paulo, BH e Rio, juntos, tem 68% de dentista. Porra, um voto. E decide não é representativo? Até pela questão democrática. Por representação não teria que ter peso diferente? Sim. Então, eu concordo com a democracia. Pela contribuição com peso, que o Estado dá. Com peso. Da ponderar a democracia. Se você pondera a democracia, daí tudo bem. Agora, se elas com pesos iguais, inclusive, as pessoas confundem duas palavras. Equidade com igualdade. Boa. Igualdade é ser igual. Ser todo mundo igual. Então pega todo mundo a mesma. Então não tem guia rebaixada. É verdade. Se desconsidera as diferenças. Boa. Equidade é adequar as diferenças. Legal. Entendeu? Então viva as diferenças e adequa as diferenças. E tem eu vou te mandar depois um WhatsApp que mostra bem a diferença. Equidade e igualdade em figura. São 4 bicicletinhas e 4 bicicletinhas embaixo. As bicicletinhas adequadas, as bicicletinhas igual. Entendeu? Igualdade não é bom. É equidade, que é a igualdade relativizada. Mas, infelizmente, dentro da nossa profissão, assim,
se planta muito disso, né? Não, Não, todos... uma falsa justiça. Todos então vamos pegar... todo mundo nós tem não que vamos, aprender, todos têm que ter direito. O sucesso é para todo mundo. Não é. O sucesso é para todo mundo. Não é, tipo. Não é verdade. Não é verdade. Não é. Acho que o Scopin falou isso aqui. É difícil assim. O sucesso pode ser para todos? Sim. Mas não. Não é. Mas aquela pessoa que não está ou nasce numa situação, daí vem aquilo da transcendência. É aquela lição que ela precisa. Ela teve sucesso. Sim. Talvez mais que você do sucesso que você pensa que você teve. Para mim, aquele cara que consegue na favela chegar em casa com grana, dá para alimentar para 4 filhos. Tá? Porra, olha o sucesso desse nego. Danado. É verdade. Olha o sucesso danado da vida desse cara, entendeu? Fala, pô, mas tem que ter tudo. Não, aí nós estamos questionando uma questão de que tem que ver por que a pessoa está ali. Daí é outras questões. Boa. Aqui a gente vai viajar, velho, senão nós vamos começar a tomar. Já começa assim. O problema do vinho é esse. Já começa a sair, a gente já vai para outro lugar. Galera, o Rogério, cara, quando eu for para Curitiba, que eu vou combinar com o Tony, né? Tem que ser com o Tony, né? E tem que fazer o Tony trazer vinho, né? Puta, mas daí ficou difícil, hein, cara? Aí agora eu levar laser, ele leva. Mas a gente vai aí, vamos na tua casa. Vai ser bom demais. Vou te visitar, vai ser um prazer, cara. Te admiro muito pela sua trajetória. Obrigado. Admiro muito pela sua coragem. Você é um cara corajoso, você é um cara que coloca, se expõe. Eu acho isso de fantástico. A exposição, isso eu sempre adoro as pessoas que se expõem. Independente, eu falo assim, já tem a minha admiração, independente se eu concordo ou não. A exposição, não é verdade? A exposição já é algo que é transparente, que é isso que eu sou, é isso que eu falo, é isso que eu penso, e isso e com a disposição da mudança, é isso que a gente precisa, com a disposição de não estar com a dogmático, né? Não, é assim, não, vamos. Eu falo assim, o pessoal fala, você pensa agora, se você falar outra coisa, eu penso em outra coisa. Você me der outra informação que eu não sei, senão eu não teria a ciência como premissa, né? Eu sempre falo assim, cara, eu vivo aberto à mudança. Eu só não mudo se realmente não provar que aquilo que eu acredito não tenha fundamento, né? O maior exemplo, voltar no laser do Tony, né? A primeira vez que eu vi o laser do Tony, eu falei, cara... quando eu vi, eu falei, genial. Quando eu vi o filme... Assim, sabe, eu já vi, é engraçado, eu olhei e falei, caraca, isso é... Não, o primeiro dia que eu vi, o Tony trabalhava na Kremer, eu falei, cara, se é só para tirar a faceta, pô, mas a gente tira a faceta com broca. Pô, cara, eu vou investir 150 pau, 170 pau, cara, para tirar a faceta. E daí, com o passar Se bem que entre nós aqui vai ter faceta para tirar para caramba. Vai ter muita coisa, né? Infelizmente, sabe, o sobretratamento, existe um problema na odontologia, chama-se sobretratamento. O overtreatment, né? O Kina falou. E nós vamos ter muito. Ixi, vamos ter fala chamar overtreatment, gente, é uma palavra bonita, americana, assim, para falar cagadas, né? Mal feito, mal indicado, né? Fez o que não devia. Mas exatamente por isso, eu falei, cara, olha que negócio. Eu tirei mais de 3 mil. O Tony tirou mesmo. E assim, tirou mesmo. É aquele cara que chega, daquela história lá, né? Que chega na ilha, os 2 caras para vender sapato. Né, daquela história, você recorda? Que um volta e fala, putz, lá não vai vender nada, porque ninguém usa sapato. O outro já viu um puta de um negócio. E eu quando percebi, falei, pera um pouquinho, opa! Cara, enquanto tem gente aí fazendo faceta como se fosse, cara, unha de porcelana, unha postiça, falei, nós vamos precisar tirar isso com menos, danificando menos o dente possível. Sem contar no tecido mole, né, cara? Nas secções, nas extrações, levantamento de seio, que ele percebe quando né? Porque você dosa, você sabe quando é osso, ele para, quando não é, a membrana fica preservada. Não, é uma puta do equipamento. Não é para falar do Tony, não, porque não foi ele que fez o equipamento, o mérito dele é 0 para isso. É todos os israelenses que fizeram. Ele só vende. Ele só vende. Né? Tony nada mais é que um representante. Ele vende nada. E toma vinho dos clientes. É isso que ele faz. O Tony é um puta. Ele trouxe a filial para cá, convenceu os israelenses a trazer uma filial aqui,
Isso é fantástico como empresariado. Ele sabe que tinha que ter como é que fala? Manutenção aqui. Aqui. Então ele não é um cara que, se fosse um oportunista, ele ia falar, não, vou pegar lá o equipamento, vou vender, agora é com os caras lá. Não, bicho, ele vai na clínica ajudar os caras, vai na clínica ajudar os caras, tem serviço por trás disso, sabe? Ensina, reensina, tá à disposição o tempo inteiro. O Tony é aquele cara que tá à disposição, que nem eu também sou assim, tô à disposição 24 horas, sabe? O cara me liga, se eu estiver acordado, vamos falar. E aí, quando você investe numa situação dessas, aí você percebe que realmente já me perguntaram, o Tony me utiliza, como a gente é muito amigo, os caras às vezes querem comprar, pergunta para o Marcondes se ele... Marqueteiro também, essa frase é marqueteira. Cuidado, você fez agora, você já tinha na manga, hein, Tony, isso daí. Já montou um slogan, aí, ó. Cuidado com os brasileiros no Brasil. Tony, você estava indo bem, vai. A gente estava aqui rasgando a seda, não precisava mais. O Tony montou um slogan aí. O Tony, eu parei, eu deixei ele no modo soneca no Facebook. Porque é tanto Bolsonaro e... Olha, Martino, cuidado. Você tá no Martino, cuidado. Você tá, por isso que você tá. Por isso que você cuida mesmo da galera. Cuida mesmo, cuida mesmo. Ele sabe, ele tem isso na veia. É verdade. Ô, Rogério, para terminar, eu sempre faço a mesma pergunta para a galera aqui, que é uma pergunta assim, tivesse um filho, sobrinho, cara muito querido seu, muito íntimo seu, e que tivesse formando uma menina, um rapaz, em odontologia hoje. Esquece o Covid, né? Hoje você vai falar para ele, hoje você fica em casa. Você não tem muito o que falar. Hoje em casa. Formei, tio, e agora? Fica em casa. Mas assim, nesse contexto da odontologia atual, que estivesse formando agora, quais seriam suas recomendações para ele? Boa, muito boa. Eu vou... Tem uma resposta que eu dei no vídeo que eu mandei para você, né? Que era assim, eu acredito tanto na odontologia que minha esposa está fazendo odontologia agora e o sonho meu é que meus 2 filhos sejam dentistas, realmente, né? Sem nenhuma pressão. Se não fizer, não é. Se não fizer, não vai morar em casa. Assim, eu sou bugrino aqui, quando meu filho falou, pai, ele tinha uns 8 anos, assim, de Campinas, Guarani, Ponte Preta, né? Daí ele falou assim, pai, se eu torcesse pra Ponte Preta, tudo bem? Eu falei, claro, filho, lógico, não tem problema nenhum. Você tem que achar um lugar pra morar. E fiquei sério, assim, ele deu uma risadinha, eu fiquei sério, assim. Você entendeu, né? Entendeu? Só arrumar outro lugar pra morar, você pode fazer o que você quiser. Então, eu acredito demais na odontologia, só que eu acredito que a odontologia, eu volto a dizer o ponto, né? A odontologia atualmente, ela tá, nós, infelizmente, começamos a descreditar ela, né? A gente tirou um pouco os créditos dela quando a gente aceitou algumas posições, na verdade, às vezes, porque o mercado exigiu, e que a gente não reagiu, talvez, na verdade. Exatamente, sabe? Nós ficamos quietinhos. Nós ficamos quietos. Vamos lá, vamos deixar. Mas o que eu diria hoje, né? Hoje, o cara saiu. O cara saiu aqui agora. Primeira coisa, tem que ser o melhor possível naquilo que você realmente quer ser o melhor possível, né? Então, cara, eu quero ser bom implantodontista. Cara, então tu vai lá fazer o curso do Robert Jolie Paulo, aí você vai depois fazer o curso, cara, com o Guto Giordani, aí você vai procurar os melhores do mundo, você vai se embasar nesses caras, você vai ter um mentor ali dentro para que você possa acreditar, você vai seguir passos nisso aí, né? Você vai estudar. Depois de estudar bem, você sentir que você tem condição real, né? De estar pronto para aquilo, aí sim, você senta, abre você tem que estar, primeiramente, muito bem tecnicamente conhecedor, porque nós falamos que a odontologia não é fácil. A odontologia é uma profissão que necessita muito
muito estudo. Segundo, entenda. Ela não é fácil para fazer e ela não é fácil para lidar com as intercorrências. Exatamente. E aí o segundo ponto. Bom, entenda o que você quer. Vamos lá. O que eu quero? Eu quero ter um consultório, eu quero ter uma clínica, eu quero ser funcionário, eu quero ser professor. A hora que você entendeu isso, porque o que eu percebo hoje em dia é assim, ó, menino de 28, 29 anos, cara, ele abre Instagram, aí ele vira consultor, ele vira coach, ele vira padre, ele vira, cara, pastor, ele vira tudo, cara. Expert em marketing digital? Expert em marketing digital, os caras viram tudo, velho. E não é isso. Entenda o que você quer ser. E chefe de cozinha. E chefe de cozinha. Né? Hoje todo mundo é chefe de cozinha. Chefe de cozinha virou... O Brasil é foda, né, cara? A gente escancalha com tudo, cara. Mas é uma verdade, né? Então, entenda o que você quer ser. Daí, depois disso, aí sim, bom, então eu quero empreender. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entender o que é empreender. Eu vou entender de como abrir essa empresa. Por que as empresas quebram? Por que entre 3 empresas no Brasil fecham nos primeiros 1 ano e meio de atividade? Porque abriram sem um planejamento prévio inicial. Então, após isso, então eu acho que está na hora, daí sim, Lenzi, do cara ir para o mercado, aí sim, estudar essa abertura, contratar pessoas certas, dar o tiro certo. Mas eu acho que o principal, eu sempre falo assim, a odontologia ela é operador dependente. Tá? A máquina do Tony faz toda a diferença, faz. Mas assim, ó, só existe eu gosto de um ponto, sozinha, de uma frase, nada. Eu gosto de uma frase muito boa. Um bom jogador, ele não precisa ter uma boa chuteira para continuar sendo um bom jogador. Tá? Agora, uma boa chuteira potencializa o bom jogador. Né? Então, assim, se você é um bom dentista, se você sabe... Aí sim, aí o laser te potencializa, o microscópio te potencializa, o scanner te potencializa. Agora, não é comprando o scanner que você vai ser potencializado por causa dele. Não, muito pelo contrário. Às vezes piora a tua odontologia por causa desse tipo de situação. Então, acho que é mais ou menos por aí, Lenzi. Muito bom, meu querido. Você é parte da odontologia brasileira, você já está na história da odontologia brasileira. No livro Marketing do Cuidado, eu tive o cuidado de fazer um relato da nossa história. O livro começa com um relato da nossa história, exatamente para trazer para todo mundo, descobrir coisas fantásticas da nossa odontologia, personalidades fantásticas, pessoas que passaram e a gente acha que o nosso patrono é Tiradentes, né? Isso já começa aí nosso problema. Comemoramos 25 de outubro, nosso dia, o dia que nós fomos expulsos da medicina. Quer dizer, está tudo errado. Tá tudo errado. Nossa história é que nem acreditar que Dom Pedro estava no cavalo branco quando falou independência ou morte, o cavalo empinou. Não, cara, brasileiro não foi assim. Então o livro tem um pouco do... Que nem o Pondé fez, né? O guia politicamente incorreto da história do Brasil. Eu acho que o Marketing do Cuidado é um pouco isso de falar a verdade de quem são os nossos patronos. Uhum. Quem lutou pela odontologia lá atrás, quem que realmente peitou as situações políticas, quem realmente montou as primeiras situações organizacionais para a gente. E, cara, eu fiquei fascinado pela pesquisa. Depois o livro entra na questão atualidade pré-Covid, né, que eu já falo de várias crises que a gente está tentando, e eu parei ele um pouquinho, falei, não vou poder lançar, vou ter que esperar, né? Espera um pouco. Então ele está em pré-venda no site, marketingnocuidado.com.br, ou pelo meu, Lenzi Consultoria, e essa pré-venda passa para os seus alunos, passa para os seus contatos, lógico. Não só porque você está dentro, mas porque eu preciso pagar o livro. Porque o livro é uma produção independente. O livro, eu estou fazendo isso sem editora. Você fez nada. Ele? Eu estou fazendo o livro, vou imprimir o livro, vou ter o livro, vou enviar para as pessoas. É uma questão que eu fiz, porque ele tem uma destinação depois, que eu vou deixar mais para frente também, depois de eu pagá-lo, a destinação do recurso, porque como ele é colaborativo, eu acho que ele deve ser colaborativo até o final. Entendi. Não penso na receita do livro para mim. Entendo. Mas é que é um livro que eu gostaria que cada estudante de odontologia, durante a graduação,
contato. Bacana. Tivesse contato com esse livro. Então, agradeço a participação, meu amigo. Obrigado mesmo. Obrigado, beijo. Lenzi. A gente vai se ver aí em Curitiba, vai se falando. E vamos fazer umas internas aí por fora com o pessoal aí, com o Tony. Galera, beleza, queridão, quem até agora ficou com a gente, obrigado. Tá na Lenzi Consultoria lá no YouTube. E a gente deseja a todos aí boas escolhas. Renato. Beijo. Obrigado, queridão.